Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Inexperiência. Comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Somos repetitivas, sim, mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve. Pra gente é importante ter gente inscrita. Vocês se inscrevam, vocês recebem tudo que acontece. Quando a gente posta vídeo novo, quando tem atualização no nosso canal. Se inscreve, que ajuda a gente a divulgar o nosso projeto. Então, se vocês gostam, a gente sabe que tem gente aqui que gosta, que assiste todo episódio. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha, que a gente acompanha e pra gente é bem importante. Ativa a notificação para vocês receberem sempre os nossos programas em primeira mão. E também, se você estiver escutando a gente pelo Spotify, não esquece de deixar suas 5 estrelinhas. E eu já quero começar agradecendo que o nosso estúdio fica lindo com a Renko Produções, né, Paola? Esse estúdio fica super aconchegante, bonito. E se você aí tem sua empresa, você quer um painel de LED para deixar sua empresa ainda mais glamurosa, Renko Produções vai estar na descrição aqui do vídeo. É só clicar em ver mais que você tem o link para poder adquirir para sua empresa. É isso aí. O programa hoje promete. Promete porque a convidada, ela é autêntica, ela não tem papas na língua e ela vive a maternidade intensamente. Inclusive, já chocou a gente aqui com uma novidade aqui, que eu não sei se a gente vai poder falar ou não, mas já me chocou. Eu amo, ela é mãe do Bernardo, de 16 anos, da Bela, de 8 anos, e da Bless, que tem 3 anos, que foi feita por fertilização in vitro. O Bernardo, de 16, recentemente foi diagnosticado com autismo e estamos aqui com ela. Quem, Paola? É isso aí, é youtuber, influenciadora digital, Tarine Guluzian. Isso. Prazer, Tarine. Não te conhecia, mas agora estamos nos conhecendo. Você já tem uma amizade de longa data que eu tô ligada. Vocês são fofoqueiras que eu tô ligada. Mas eu tô aqui bem, atenta no papo de vocês, viu? Eu tô bem atenta no papo de vocês. Mas, maternidade atípica, fertilização in vitro, que mais? Separação e julgamento. Tem julgamento? Tem, claro. Então, eu não sei vocês, mas assim, eu preciso de umas 5 horinhas aqui, Rúbia, pra entender tudo aqui que tá rolando. E pra começar do começo, né? Então a gente vai começar com o Bernardo. Vamos. Seu sonho de vida sempre foi ser mãe? Não. Não, sempre. Ah, tá. Sempre foi ser mãe. Eu sempre fazia cartinhas pros meus filhos desde que eu era pequenininha, assim, desenhava. E você guardou isso? Guardei, chamava Paula, minha filha. Eu que sempre queria ter menina, sabia que ia ter menina. E o engraçado, quando eu comecei a namorar com o pai do Bernardo, eu falava que eu queria ter um filho, né? Mano, o cara fez teste de fertilização. A gente tinha 20 anos de idade. Eu falei, não é possível que eu não engravido assim. Tinha acabado de começar a namorar com ele. Enfim, engravidei depois de 2 anos. Eu tinha 22 anos quando eu engravidei do Bernardo. Incrível, incrível. Mas quando eu descobri que era menino, eu fiquei super chateada. Ninguém fala, né, sobre isso, mas eu queria ter menina. Fiquei super chateada, mas foi muito bom, assim. Mas eu era muito nova, é muito diferente. Parece que era outra vida do que eu vivo hoje com as meninas, assim. Era muito nova, mas meu cristalzinho nasceu. Era aquilo que eu queria fazer da minha vida. O relacionamento com o pai dele não deu certo, mas a gente continuou muito amigo até hoje. Mas eu fui mãe dele, só dele, durante 8 anos. E foi muito bom. Vocês se separaram quando ele tinha? 3, mas a gente continuou morando junto. A gente tem amizade até hoje. Tá, vocês moravam juntos mesmo separados? Mesmo separados, mas era terrível, porque eu gostava muito dele. Eu tinha idealizado. Essa vida que eu tenho hoje não era o que eu queria pra mim. Eu queria ter uma vida tradicional. Então, eu queria ser casada, ter filhos, morar junto com o marido. Eu não queria... Onde a vida me levou hoje, que eu sou super realizada, mas pra mim era um fracasso antes. Então, quando eu separei dele, a gente continuou morando junto, eu vi ele saindo, eu vi a menina mandando mensagem, era muito terrível. Eu vivia praticamente acorrentada nele. Eu falava que o dia que eu desisti, assim, eu desacorrentei mesmo. Tá, mas vocês ficaram juntos porque você quis ou não? Porque a gente morava na casa dele, eu tenho muita amizade com a mãe dele é muito presente, me ajudava muito com o Bernardo, então eu acabei continuando. Então, ele saía pra balada e eu continuava lá com o Bernardo. Mas foi por pouco tempo, assim. Não foi muito tempo que a gente ficou junto, assim, morando junto. Mas, por mais depois que eu me mudei, eu e o Bernardo só, ele frequentava a casa. Então, eu cedia, às vezes, sabe, bem... que você fazia tudo para estar perto daquele homem. Eu sofri muito. Eu acho que foi meu primeiro grande trauma, foi essa separação que eu não esperava. Eu queria muito continuar com ele, mas eu era muito nova, eu era muito inconsequente mesmo. Ele era novo também? 2 anos a mais que eu, então eu tinha 22, ele tinha 24, mas menino com 24 é tipo menino com 16, né? Sim. E onde vocês se conheceram? Ele era amigo de uma prima minha. Tá.
E aí a gente se conheceu, assim, no dia do velório do pai dela. Ele tava lá, eu tava prestando conta. Ele era meu padrinho. Aí ele tava lá, porque ele era amigo dela. A gente se conheceu e eu namorava na época, 5 anos. Sempre namorei. E essa vida que eu tenho hoje é muito diferente. Porque eu comecei a namorar com 14. E namorava há 5 anos, já com 19, quando eu conheci o pai do Bernardo. Namorava há muitos anos. Separei porque eu me encantei por ele. Era o total... No velório? Não era mais no velório, já tava na casa, era pós-velório. Tava todo mundo na casa dela, ali ajudando ela. Mas seu namorado tava ali também ou não? Não. Tava só com a minha prima. Mentira, mas o que esse homem tinha pra te encantar desse jeito? Maluco. E eu era muito certinho, meu namorado era muito certinho. Ele era muito engraçado, dava risada, extrovertido, malucão. Assim, eu falei, uau, imagina ter uma vida Encantou assim. mesmo. Porque eu ia casar com outro, já tava há 5 anos, eu ia falar, vou ter essa vida pacata. Foi que eu comecei a pensar, eu vou ter um homem na minha vida, eu vou ter essa vida pacata, eu não vou saber o que é beijar outras pessoas, transar com outras pessoas, eu vou ter esse homem. Foi quando eu falei, não, preciso vivenciar outro tipo de vida. Foi terrível, assim, ter terminado com ele. Tá, mas aí você também não teve medo de perder ele? Porque, tipo, vou vivenciar as coisas lá fora. Mas Não, depois foi se quando a minha voltar, vida começou a ser muito inconsequente a partir dali. Minha vida era muito... Era muito planejada, era muito certinha. Eu terminei a escola com 16, fui direto pra faculdade, sabe? Era muito certinha. Quando eu conheci o Felipe, desandou, assim. E foi muito legal ter essa vida maluca. Que hoje em dia eu odeio, consigo me dar arrepio de pensar nessa inconsequência toda. Mas pra uma menina de 20 anos era normal. E você terminou com seu ex-namorado pra ficar com o Felipe? Pra ficar com o Felipe. Acho que foi o grande amor da minha vida. Eu acho que depois... Hoje em dia, todo mundo fala, acho que você gosta dele, porque eu me dou tão bem com ele. Não é que a gente é melhor amigo, mas a gente se respeita, a gente se fala, a gente compartilha coisas do Bernardo. Hoje em dia eu não ficaria com ele, mas ele foi o grande amor da minha vida. Eu acho que aquela coisa que eu senti, acho que nunca mais. Mas vocês tiveram um BOzinho aí, não foi? Quando você começou a namorar, depois dele? Depois dele. Que daí vocês tiveram uma tretinha por causa do Bernardo. Teve isso? É assim, eu acho que quando o homem vê que a mulher tá na mão dele e a mulher resolve tocar a vida, foi quando eu comecei a namorar outra pessoa, eu acho que o homem tenta te afetar de alguma forma. Eu acho que todo homem que quer afetar a mãe com guarda, com coisas, com picuinhas, eu acho que é porque já viu que a mãe tá em outra. Eu acho que alguma forma do homem, não sei, pelo menos o que eu tenho de experiência. A gente foi na justiça brigar pela guarda do Bernardo, ele inventou umas coisas na justiça, eu fiquei sem o Bernardo durante 15 dias, eu fiquei sem a guarda. E aí teve audiência, óbvio que tudo voltou ao normal, o juiz viu que era só invenção do cara bobo. E a gente se deu muito bem. A gente teve só esse momento ruim e depois continuamos com a nossa vida boa até hoje. Ele é um ótimo pai pro Bernardo, ele é muito parceiro. E eu vejo o quanto é bom ter um pai presente, assim, como é bom. Porque o Bernardo tem uma família muito estruturada, ele é o centro, ele faz as escolhas dele. A gente não tem, hoje é meu aniversário, fica comigo, não tem isso. Hoje é aniversário da mamãe, se ele tá no pai dele, você quer vir pra cá? Não, beleza. Dia das mães, dia dos pais, Natal. Como ele tem autismo, ele é muito metódico. Ele decidiu as próprias regras. Então, ele decidiu que ele passa uma semana em cada casa. Ele decidiu que Natal é comigo e Ano Novo com o pai. E a gente super respeita ele. É o que ele quer. Aniversário dele, ele quer passar no galpão do pai. O pai dele é produtor. Não tem, filho, mas eu vou ficar sem você. Não tem nada disso. É as escolhas dele. Eu acho que ele cresce tão saudável assim, sendo ele o centro, não uma briga, disputa de pais. Deixa eu perguntar Isso é muito legal, né? Porque até a gente falou no outro episódio aqui sobre separação também, o quanto isso é sério, né? O quanto o casal tenta afetar um ao outro, e quem se prejudica é a criança, né? Então, assim, tipo, tá doente, quer ficar com a mamãe. Não, mas hoje é o dia do papai, vai ficar com o papai. Então, assim, às vezes um tentando afetar o outro, o único que se prejudica por uma posse, é a criança, né? Que não é objeto, né? Uma pessoa. Você descobriu o diagnóstico do autismo do Bernardo tarde, né? Com 13 anos. Até então, eu era uma mãe louca que mimava a criança. Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, quando o Bernardo tinha 3 anos nessa época. E lá eu comecei a ver que tem a parte do autismo. Eu falei, gente, é o Bernardo. Muitas coisas era o Bernardo. Ele sabia o alfabeto, ele já começou a escrever com 3 anos, ele tinha hiperfoco, então era dinossauro. Era carrinho, não era assim, ele gostava de dinossauro, gostava de foguete, ele gostava de uma coisa só, mas ele não tinha estereotipia nenhuma, então ele não batia a mão, não andava em círculo, e ele me olhava no olho. E demorou anos para eu entender que eu era a única que ele olhava no olho, porque tem um negócio do autismo que eles não encaram, né? E aí, quando eu ia num médico, eu falava, acho que ele tem autismo. Não, mas ele olha no olho, eu falava, olha, então não tem. Era assim, que quanto mais avança, né, mais a gente passam os anos, a gente começa a ver que cada autismo tem uma característica, cada pessoa, né? E aí, até então, falavam que ele tinha TDAH ou que ele tinha epilepsia, porque ele tinha umas crises de ausência, que falava. Ele olha para um ponto e ficava ali. Então, demorou muitos anos até eu descobrir que ele tem autismo.
E como foi esse diagnóstico, assim? Foi bom, tipo assim, porque às vezes, por exemplo, você descobrir, né, o nome certo pra coisa que você tem, é um alívio. É um alívio. Quando as mães falam, eu vivi o luto do diagnóstico, mas aí passou, eu tive que andar. Eu sempre falo, a criança, ela é daquele jeito, ela tem aquela característica. Se tivesse claro pra mim, nunca que eu tivesse descoberto o autismo do Bernardo, eu ia estar tentando saber o que fazer com ele. Por que ele é tão sem filtro? Por que ele não gosta de cumprimentar as pessoas? Por que as pessoas falam com ele e ele responde olhando para baixo? Que educação que eu dou que não funciona, sabe? Mas com o diagnóstico, eu sei o que ele tem. Eu sei que ele tem certa limitação, que forçando ele consegue evoluir, mas é uma coisa cerebral, é uma coisa que às vezes limita mesmo. Então a gente tem que entender. Quando a gente chega num lugar, ele não vai olhar para ninguém. Gente, não é porque ele é mal educado. Então, o diagnóstico me trouxe muito alívio. Eu tenho até, quando eu postava no YouTube, eu postei, meu filho tem autismo, ainda bem. Sabe, porque eu descobri o porquê de tantas coisas do Bernardo, que às vezes eu não sabia. E aí muitas mães vêm conversar comigo, que descobriu que o filho tem autismo, e falam, eu tô vivendo um luto. Eu falei, gente, luto? Se seu filho, você descobre que ele tem câncer. É claro que eu não tenho muito lugar de fala em autismo muito estereotipado. Crianças não verbais, crianças que se debatem, crianças que batem na mãe, que não sabem ficar numa fila. Eu não tenho lugar de fala, porque o Bernardo não é assim. Mas eu consigo dizer que se você descobre que seu filho no meio do caminho tem autismo, então com certeza ele não é tão estereotipado. Então ainda bem que você descobriu que você consegue agora fazer uma terapia correta, consegue explicar para as pessoas. A gente vai num restaurante, ele gosta do Outback, de um frango que venha da cozinha apimentado. E o Outback começou a mandar a pimenta. Eu falo, não funciona para ele, você tem que mandar da cozinha desse jeito, porque ele tem autismo. Não é porque ele é um mimado que não sabe ouvir não. Eu vi você falando no seu Instagram sobre a importância até do colar, né, de autismo, porque você classifica aquela pessoa, então você já explica para as pessoas. Você avisa para a sociedade. Exato, você avisa para a sociedade. Porque tem muita mãe que não gosta, né? Eu não sei se de repente, você rotula a criança como um autista. Tipo, cara, de repente a mãe não acha isso legal, entendeu? Meu filho não. Ele tem algumas necessidades, assim como outras crianças têm outras necessidades e tal. Mas eu também não tenho, né? Não tô nesse lugar, assim, para falar sobre isso. Mas às vezes eu de fora, eu vejo isso. Cara, você já tá avisando, então, assim, algumas determinadas atitudes daquela criança estão justificadas por aquilo, né? Então você poupa julgamento, você poupa uma análise, você poupa constrangimento. Cara, tá ali, né? A pessoa viu e tá vendo que ali vai vir, né, algumas necessidades num restaurante, diferentes. A mãe pode comer tranquila, mesmo sabendo que o filho estava de mesa em mesa, porque aquela sociedade estava entendendo que aquela mãe é uma boa mãe, mesmo tranquila, comendo e o filho dela zanzando por aí, porque é uma coisa maior que ele tem essa necessidade, ele não tem um filtro, ele não tem um pouco de noção de que, não é legal você parar de mesa em mesa. Eles não têm, e é tão legal ver a sociedade entendendo aquilo, ele parava as pessoas, ele fazia, eu tô comentando de um menininho que você falou do Instagram, Sim. Eu tava no hotel, tinha um menininho com um colar, ele parava de mesa em mesa, falava com todo mundo, subia nas pessoas, todo mundo ria pra ele, conversava com ele. Ninguém tratou ele igual bobo. Teve uma seguidora que falou, eu não uso colar, porque as pessoas vão estereotipar de tal forma, tratar meu filho, ai, neném. E eu não vi isso, pelo menos. Eu acho que as pessoas simplesmente entendem que é uma pessoa que tem algo diferente. E aí que a mãe tá lá na mesa, tipo, ai, que mãe sem noção. Ninguém pensa isso. Todo mundo entende que ele tem uma característica diferente. E eu nunca usei no Bernardo colar, porque ele sempre foi um grau mais leve. Como ele já tem 16 anos, a terapia dele ajuda ele a se forçar algumas coisas. Quando a gente chega no lugar, que nem eu falei de cumprimentar, eu falo pra ele, você tem que cumprimentar as pessoas. Ele, eu não quero. Eu falei, mas tem coisa que a gente tem que fazer. Nem que você dê um oi geral, você tem que dar oi pras pessoas. Ele, com 16 anos, já consegue entender. Então, por isso que eu nunca precisei do colar, porque ele já consegue se forçar algumas coisas para viver em sociedade. E ele me pediu, porque ele não quer conversar muito com as pessoas. Então, para as pessoas darem esse respeito a ele. Entendeu? A gente vai num táxi, a gente vai num Uber, como é muita gente, quando a gente vai viajar, ele senta na frente, o motorista sempre bate papo, ele odeia. A gente foi para a Argentina, a mulher falava espanhol ainda, e a gente dava risada lá atrás. Ele quer meio que, gente, eu não gosto de conversar, sabe? Não sou mal educada, mas eu não quero muito socializar. É que, na real, se você... Talvez eu seja um pouco ignorante agora, mas, na real, o certo seria a gente respeitar, porque tem criança que não tem autismo e que também não quer conversar, né? Tipo, então, assim, tem adulto que às vezes senta no táxi e também não quer conversar. Então, talvez o ideal seja a gente respeitar o outro, né? Independente do autismo. E não é mal educado. Né? A pessoa é diferente só. Ela não quer. E aí, descobrir isso depois, quais foram
as medidas que você começou a tomar? Assim, não sei, no colégio, se você viu alguma diferença depois de descobrir o diagnóstico. Primeiro, lá atrás, eu acho que foi bom eu não ter descoberto desde cedo, porque eu morei em Miami uma época e eu fui em abril para Miami. O Bernardo não podia trocar de escola, o Felipe não queria que ele trocasse de escola, então eu falei assim, não, mas eu não consigo ficar sem o Bernardo. Então, vamos combinar que a cada tanto tempo ele vai para Miami. A gente não sabia que ele tinha autismo, então a gente falou assim, tem uma coisa da companhia aérea que você paga uma taxa, a comissária ajuda a criança pode ir sozinha, a comissária ajuda a criança durante o voo, chega lá, você pega. Talvez, se eu soubesse que ele tem autismo, eu não deixaria, porque eu ia achar que é muita coisa para uma criança autista fazer. Como eu não sabia, ele fez isso durante um ano inteiro, indo para Miami e voltando para o Brasil diversas vezes sozinho. Então, talvez eu, mesmo com esse jeitão descolado, eu teria falado, acho que é too much, sabe? Então, foi bom por esse lado, porque eu fiz ele se meter na vida, a gente meteu ele em acampamento, e isso foi bom, e até pra gente ver que autistas, pelo menos o nível 1, consegue fazer tudo. E na escola, depois que a gente teve o diagnóstico, ele realmente teve um olhar diferenciado. A escola ajuda bastante. Antes do diagnóstico, não. Era prova... como é um colégio inglês, tem muitas matérias... É um colégio bilíngue, tem muitas matérias que são só em inglês. E que ele tem certa dificuldade em interpretar. Aqueles textos longos, interpretação de texto é uma coisa que pega autista. Você tem que ser mais objetivo, você não pode rodear. Então, se eu tivesse diagnóstico, ele teria ido com mais facilidade em alguns momentos, que hoje em dia você tem que ser objetivo com o Bernardo, você não pode rodear. Não é vai pro seu quarto, você vai ver a cama laranja, aí você vai olhar pro teto, não, vai lá e não sei o quê. Então, o colégio ajuda nisso, muito. E aí, você conhece o pai da Bela em que momento, assim? Que o Bernardo tá com quantos anos? O Bernardo tinha 6 para 7, eu ainda tava nessa vida inconsequente. O bichinho tem consequência, tinha me picado. Eu ainda tava meio sem saber o que fazer da vida. Eu tinha feito a faculdade de moda, me formei, fiz pós-graduação em psicopedagogia, fui professora e vi que não era a vida que eu queria ter, o teto de salário que eu ganhava, não era aquilo, eu queria muito mais. E aí descobri, uma amiga minha trabalhava em balada, na porta da balada, e eu descobri que se você trabalhasse com outras coisas, com eventos e tal, você conseguia ter mais dinheiro. Então eu dava aula de manhã e trabalhava em balada à noite. Eu tinha que levar a galera pra balada. Era isso que eu fazia. E foi numa dessas que eu conheci ele. E o Bernardo, moravam vocês dois? Não. Morava comigo, mas a gente tem uma guarda bem legal, assim. Desde antes já era, assim, bem junto, assim. Vou sair hoje, eu ficava uma semana em cada um, mas agora eu vou estar à noite. Então, mas aí quando você começou a trabalhar à noite, aí ele... Não morava mais sozinha com ele. Tá. Financeiro apertou, voltei para casa da minha mãe e fiquei com o Bernardo na casa da minha mãe. Então, morava na minha mãe com o Bernardo quando eu conheci o pai da Bela. Tá. Aí quando você trabalhava à noite, ele ficava mais com a sua mãe em casa, Ficava então. com a minha mãe ou com o Felipe. E aí o relacionamento com o pai da Bela até a chegada da Bela? Muito incrível, bizarro. Era um assim. relacionamento também sério, Sério, de namorando. conhecer família, de jantar com a família, de viajar com a família. Tudo, assim, muito legal. Mas eles com muito pé atrás, porque eles moram na Vila Nova Conceição, eu moro na Moca, eu já tinha um filho. Então, era aquela coisa, é um golpe. E ele tinha a sua idade? Não, ele tem 8 anos a menos, mas não parecia... menos? Eu descobri no meio do caminho, mas não fazia muita diferença. Porque ele não era aquele muito bobão, assim. Que o homem já é mais imaturo, mas ele não era tanto. E até que a família me conheceu. Até eu conhecer, era tudo esse... Não, golpe. Mas eles me conheceram, a gente ficou bem amigo de todo mundo, assim, de viajar junto. Tanto que quando ele foi para Miami para estudar, o pai dele me chamou para uma reunião, falou, você vai junto? Então eu vou pagar um curso para vocês vão morar juntos, lá vamos decorar a casa. Era assim, tudo muito bom. Mas acho que eles tinham um pé atrás por causa do dinheiro. Acho que quem tem muito dinheiro acaba tendo isso, não sei. Isso é uma coisa universal, que acho que todo mundo vai dar o golpe se você não tiver a mesma classe social. Mas até que estava boa a nossa relação. A gente morou em Miami esse ano inteiro, foi quando o Bernardo ficou indo lá. E era uma vida muito gostosa, assim. Eu estudava inglês, ele também, a gente passeava. Foi quando eu comecei no YouTube, porque eu ficava muito ociosa, então eu falei, preciso fazer receitas fitness, que aqui em Miami todo mundo é fitness, então eu quis ser fitness também. Foi quando eu comecei. E como é que chegou essa gravidez para essa família que já tinha um pouco de pé atrás? Então, como a gente morava lá, a gente tinha a nossa vidinha, eles aqui. E aí, o engraçado é que como eu descobri a gravidez da Bela, eu até nem falo muito sobre isso, porque às vezes eu nem lembro, mas foi ele que começou a ter sintomas. Eu nem imaginava que eu podia engravidar, porque já fazia 8 anos que o Bernardo já tinha nascido, 7 anos, e eu fazia com ele sem me preservar nada, e não engravidava. Então, eu até imaginei que eu devia ter alguma coisa já, acho que devia ter alguma infertilidade. Então, eu nem me cuidava, mas ele sabia. E qual foi a pergunta?
Como é que a família recebeu essa notícia da gravidez? E aí a gente tava lá, a irmã dele tinha engravidado aqui no Brasil e foi fazer um enxoval em Miami. E ele começou a ter sintomas de gravidez. A gente falou, nossa, você tá pegando as coisas da sua irmã. Ele vomitava. Ele saía da faculdade, voltava e ficava dormindo a tarde inteira. Ele sempre foi muito ativo. E vomitava do nada. A gente falava assim, gente, você tá com sintomas da sua irmã, não é possível, você tá grávido também. E ele começou a ter tantas coisas e vontade de umas coisas nada a ver. Aí vamos lá no mercado, será que tem camafeu aqui em Miami? Umas coisas muito específicas, coisa de grávida, assim. E aí eu falei, vou fazer o teste, porque não é possível. Eu tava normal, nem atrasada, nada. Aí eu fiz o teste, eu tava grávida. E aí passou pela minha cabeça mil coisas, porque a gente morava junto, a gente já falava de família, ia ter o furacão Joaquim lá, e a gente falava, se for menino vai chamar Joaquim, se for menina vai chamar Bela, porque a gente tá perto da Disney, eram umas coisas assim, a gente falava de família. Pois quando eu falei pra ele, foi um pesadelo. Eu acho que ele ouvia tanto da família, ela vai engravidar, ela só quer engravidar, que ele falou, meu Deus, era verdade. Ele ficou desesperado, chorava, juro, foi desesperador, assim. E ele falava, você vai tirar? E você lá, sozinha com ele? Faltava poucos dias pro Bernardo chegar numa dessas que ele ia, foi em outubro, e o Bernardo foi lá, e eu ficava assim, vamos não falar disso agora, porque o B tá chegando, vamos curtir o Bernardo aqui? E aí ele não conseguia, ele me perturbava, ele ficava, ele ficou louco com isso, não, a gente tem que tirar, a gente não pode ter. E eu não passava pela minha cabeça fazer um aborto, então eu fiquei tentando falar para ele que eu não ia falar sobre isso até o Bernardo ir embora, e o Bernardo ia passar 15 dias, então não vamos falar sobre isso. Quando o Bernardo for embora, a gente volta nesse assunto. Mas aí já comecei a ver um outro cara que não era mais legal, que era meio agressivo, ele ficou me matutando aquilo e falava, a gente vai abortar, já vou marcar, porque acho que lá é legalizado, ou na cidade ao lado, algum lugar era legalizado. E ele marcou o aborto. Para dia 10 de novembro, não lembro direito. E o Bernardo estava lá em outubro. Então a gente ficou ali com o B, levei o Bernardo no aeroporto. Quando eu voltei, você tem que tirar, não dá para ter, depois a gente tem, depois a gente fica junto, agora não dá. E comecei a ficar desesperada. E eu fazia um curso, né? E o pessoal do curso falava, tenta ficar aqui, tenta sua filha nascer nos Estados Unidos, seu filho não sabia o sexo. Vai ser muito bom para você. Isso as pessoas já sabiam que estava grávida? Não a sociedade, assim, a minha família, ele e o pessoal do meu curso. E a família dele? Não, ainda Tá, não. Porque a irmã dele estava para chegar para fazer o enxoval. Então a gente queria saber até como é que ia ser isso, né? E ele super empolgado com a irmã. Tinha um grupo da família que chamava o sobrenome dele, Baby, o sobrenome. E todo mundo falava, a gente mandava roupinha para ela, então tava assim. E aí eu tava grávida, eu vendo ele curtindo a da irmã, e assim, um monstro comigo. Foi quando eu falei, não consigo mais ficar nesse lugar. E eu amo Estados Unidos, né? Pra eu não conseguir é grave. Não consigo, eu preciso ir embora. E aí comecei meio que fazer minhas malas sem ele perceber. Todo dia eu ia já fazer meu enxoval, também já tava lá, né? Comprava algumas coisas, até banheiro eu trouxe dentro de uma mala. Comecei a fazer o enxoval e falei, vou ter que ir embora, não dá, não consigo ficar mais aqui, né? E o pessoal do curso falava, sua filha tem que nascer americana, a gente te apoia, tem uma amiga que tem apartamentos lá, fala, fica na minha casa. Mas era tanta pressão, era tanta tortura que eu não queria mais saber dele, eu queria ir embora e na minha cabeça eu nunca mais ia ouvir falar dele. Até que um dia que ele foi para a faculdade, eu fui embora, vim para o Brasil. Fugida, assim. Sem ele saber. Você nem avisou, você nem deu tchau, nada. E aí? Eu queria ter escrito uma carta e minha mãe falou, não escreve nada, vai embora, sai daí. Porque ele queria abortar. O Bernardo foi embora, ia ser tipo o dia seguinte que ele ia me levar na clínica. Ele não falava mais comigo sobre outro assunto. Então eu não sabia o que fazer. Aí eu fui embora. Foi terrível. Eu lembro essa sensação do aeroporto, que eu tinha certeza que ele ia chegar lá e ia fazer alguma coisa. Então até o avião pousar no Brasil... Você fugiu? Eu fugi. Eu achava que ele ia chegar para me tirar de lá. E aí eu cheguei no Brasil, aí ele se deu conta que eu fui embora e eu não tava mais... Eu tinha escorrido pelas mãos dele, porque lá ele podia fazer o que ele quisesse, sei lá. Me dar remédio sem eu perceber, ele podia fazer qualquer coisa, me obrigar, ir na clínica me dopar, não sei. Aí ele viu que não tava mais sob o controle dele. E aí a gente teve uma ligação e ele falou, você não vai tirar? Eu falei, não. Ele falou, você vai se arrepender até o último dia da sua vida. E aí começou uma batalha judicial desde ali. Ele já pedindo guarda, oferecendo pensão para não ter que dar mais. Tá, mas aí no caso ele não queria o nenê. Aí depois... Aí pra ele me já queria, atormentar. só pra te ferrar, ele já queria o nenê de volta. E aí foi uma gravidez terrível. Eu tive depressão na gravidez, tive anemia. Foi horrível, mas com a certeza de que eu ia ser feliz com aquele bebê. E aí você seguiu morando com a sua mãe, né? Quando você voltou? Morando com a minha mãe, uma mão na frente, outra atrás. Não tinha dinheiro pra nada. Minha mãe que me ajudava em tudo, em enxoval. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não conseguia mais trabalhar em balada, não conseguia mais dar aula, que eram as profissões que eu tinha antes de ir. E aí eu acabei ficando na casa da minha mãe à mercê, assim.
não sabia o que fazer. Tinha convênio que meu pai pagava para mim, então já era uma coisa que pelo menos o parto estava garantido, assim, as consultas. Só que a partir daí eles começaram a oferecer algumas coisas em troca de algumas coisas, porque eu cheguei a sofrer agressão dele, fui na delegacia fazer boletim, pedir medida protetiva e tal. Mas por entenderem que ele morava em Miami, não me deram uma medida protetiva, mas ele já tinha voltado. Nessa altura do campeonato, no meio da gravidez, ele acabou voltando a morar aqui, já estava por aqui de novo. E aí, vocês se encontraram? Vocês chegaram a se Nunca encontrar? mais. Não, nunca mais. A gente se viu, nem se falou. Vocês nunca mais se encontraram? Não, E ele, teve- de fato, não participou, tipo, de parto? Não. Ele nunca viu a Bela? Já. Hoje em dia, Tá. sim. Mas na ordem cronológica e da gravidez não, chegou no parto, eles ofertaram, aí começou coisa judicial mesmo, porque eles começaram a ter medo de eu extorquí-los, de eu pedir, então eles começaram a oferecer para ficar tudo certo. Então ofereceram para pagar o parto, o médico, um valor de pensão, um convênio, começaram a meio que dar ali uma estrutura para não pedir além daquilo, porque já estava ótimo. Faltando uma semana para ela nascer, eu ainda morava com a minha mãe, estava ali com o Bernardo, dormindo ali no quarto, todo mundo junto. Era um quarto só, que ficava eu e o Bernardo numa cama de casal, o cantinho, um berço. Ia ser essa a minha vida até eu me reestruturar. E aí ele começou, o avô dela me chamou numa reunião e falou que eu vou te ofertar algumas coisas e você tira a denúncia de agressão. E aí eu vou te colocar numa casa, eu vou te dar um dinheiro para você mensal, vou te emprestar um carro, vou te colocar uma funcionária, você só precisa trabalhar quando ela tiver 2 anos, aí eu te ajudo a montar um negócio, que eu queria fazer gastronomia. Eu já estudava lá em Miami isso, então ele ia me ajudar nisso tudo. E aí eu falei, que bom, né? Não tem como eu recusar, porque eu ia ter a Bela e o Bernardo, faltava uma semana, ela nasceu dia 25, dia 19, eu mudei para esse apartamento que eles decidiram, eles mobiliaram, eles fizeram tudo. E aí eles iam me visitar. Aí voltou a ter uma coisa tranquila. Os avós iam me visitar. A avó levava malas de coisas e brinquedo e roupa. E voltamos a ter uma vida tranquila. Ele foi lá na casa. A gente não se falava. Era super estranho. Ele chegou aí lá algumas vezes com ela recém-nascida. E aí, quando deu... Ele registrou ela. Ah, sim. Quando ela fez 2 anos, aí começou o inferno. Porque aí eles falaram que eles iam me tirar dessa casa, que era pra eu sair. Eu soube por um oficial de justiça que a casa não era minha, que eu tinha que sair dali, que não ia mais pagar funcionária, que era pra eu devolver o carro, que não ia fazer mais nada e que era pra eu me virar. A partir dali, eles iam pegar a cada 15 dias ela. Ela amamentava, ela tinha 1 ano e pouco, porque era a partir dos 2 anos aquilo. E aí voltou a ser um inferno tudo. E aí? Aí eu tinha que dar ela a cada 15 dias, meu peito com leite, assim, chorando muito. Era terrível. Eu conversava com ela. Teve uma vez que eu falei... Eu descia ela chorava muito, muito. Ela não conhecia direito aquelas pessoas. Tá, mas não tem nenhum negócio, alguma coisa de, tipo, em fase de amamentação que ela tinha Nada. que ficar com você? Não, ela dormia lá. Ela nem conhecia. Porque eu falei que ele ia lá em casa, nesses 2 anos, deve ter acontecido 2 vezes. Visita. E era alguém que uma bebê de 1 ano e pouco, recém-nascida, não sabe quem é. E aí eles pegavam. E aí teve uma vez que eu falei pro porteiro, fala pra ele subir, quem sabe aqui em cima é diferente, ele senta no chão, ele brinca com ela, né? E aí, só que eu conhecendo as peças, eu gravei isso tudo. Eu gravei falando pro porteiro, do nada abre policial na minha casa, aí a gente tem que levar um mandado de busca, você não tá querendo entregar a criança, ele tá com decisão judicial. Eu falei, não é nada disso. Eu até tenho gravado. Eu falei, só por ele subir pra ele tirar daqui ela. E ela com medo. A cena é tão terrível porque ela vê ele e o policial, ela vai atrás do policial pra não ir com ele. E ela já conhecia, ela já tinha sido obrigada a ir algumas vezes com ele. Foi bem ruim. E nem a mãe, a avó, em nenhum momento se comoveu com isso? Não. Sei lá, normalmente, às vezes, por ser uma mãe também, né? Não. Eu vejo no Instagram algumas pessoas, quando vem essas cenas dessas crianças sendo obrigadas a ir com os pais, as pessoas falam, eu que não dava. Eu que chamava a polícia. Eu falei, meu amor, a polícia foi lá tirar de mim. Não, contra uma decisão judicial, o policial não pode fazer nada, o policial tem que obedecer. Então, você tem que dar, sua filha, chorando. E não há o que fazer, eu só queria facilitar um pouco e não. Foi durante 2 anos, isso foi torturante, foi desesperador. E nisso eu tive que sair da casa, tive que me virar. Eu já trabalhava com redes sociais, já estava bem... Estava bem no YouTube já, no Instagram, fazendo publicidade. Então, eu me mantinha com essa verba. Aí eu consegui alugar por conta própria uma casa. Então, quando eu fui obrigada a sair da casa que eles pagavam, eu comecei a me bancar. A partir dali, eu comecei a me bancar.
Nesse meio termo, antes de eu devolver a casa para eles, eu já tinha alugado uma nova, veio um advogado me oferecer algumas coisas. Tipo, se você deixar ela ia só de domingo, sábado e domingo. Se você deixar ela ir da sexta e voltar segunda, e uma quarta sim, uma quarta não, você pode ficar nessa casa. Aí eu falei, não vendo, minha filha. Não vendo e eu não quero mais depender deles. Vai ser um ótimo motivo para eu nunca mais passar por isso, de chegar um oficial para me despejar. Então, porque eu me acomodava, porque ele dava ali um dinheiro por mês, ele pagava tudo, e eu falava, tá ótimo minha vida assim, né? E não é esse o certo, não tem que me acomodar, depender de alguém para acontecer o que aconteceu, de eu ser do nada ser despejada. E, meu Deus do céu, não é isso que eu quero pra mim. Não quero viver de pensão, não quero viver às custas dos outros e nessa linha de qualquer momento isso pode acabar. Então, foi ótimo. E o Bernardo via isso ou ele não se ligava muito? Não se ligava. Assim, nem... Não, ele me via chorando algumas vezes que ela foi, mas ele muito tranquilo. Ele não sofreu muito com nada. E aí, passou 2 anos, quando ela fez 4, acabou. Ele cansou de brincar disso? Cansou de brincar. Pelo que eu fiquei sabendo, foi nesses 2 anos, a época que ele namorou. Foi quando ele namorou e uma namorada fazia isso. Tanto que minha filha chegava pra mim... o tempo que ele tirava ela de você era o tempo que ele tava namorando? Tava namorando. Minha filha chegava, a Titi Joy falou que mamãe é puta. E ela lembra disso, sabia? Eles faziam a namorada me xingar, porque se a namorada xinga, não é alienação parental, que não é o pai que tá xingando. E eles atormentavam ela. Tipo, eu cortei o cabelinho dela uma vez. A Titi Joy falou que você cortou meu cabelo muito feio. E era assim, era o tempo que ele namorou. Aí ele terminou dela, a gente voltou a ter paz. E daí ele sumiu? Sumiu. Não quis mais pegar nada. Sumiu. Mas daí paga uma pensão. Ele paga, ele sempre pagou tudo. Porque o que foi pela justiça, ele pagava. Nessa época que ele pagava tudo, que era o pai dele, o avô da minha filha. Era um plus. Era um plus. A justiça mandava ele pagar R$1.000. Sempre foi essa pensão. A escola, convênio, R$1.000. Isso era o golpe que eu queria dar nele. Tá, mas isso que eu ia falar, mas você Golpe, disse que ele né? era de uma família legal. É, mas é o que eles conseguiam fazer a justiça falar que ele não é rico, quem é rico é o pai dele. Tem assim, tem até no processos, ele doando a parte da empresa dele pra irmã e pro pai. Pra ele não ter mais nada no nome Sim. dele, ele doou. Entendeu? Ele não tem mais nada. E a gente nunca foi muito atrás disso, porque eu nunca quis viver de pensão, nunca foi um golpe, eu nunca quis esse dinheiro. Tanto que. É que também, assim, o dinheiro não é pra você, é pra ela. Mas então, assim, ela tem o direito a isso, né? Eu sabe o que eu penso? Um dia vai chegar pra ela. Um dia não tem como eles esconderem dela. Um dia vai chegar nela. Eu me viro. E aí era isso. Então, a parte dele, de pagar escola, convênio, o dinheiro, ele sempre pagou, porque ele sempre foi obrigado a pagar. Mas isso é uma coisa muito legal que você tá falando, assim, de não depender, né? Porque às vezes, pô, criar um filho não é fácil, cara. Pra mim é, tipo, um dos maiores trabalhos que eu tenho hoje. Eu acho que é o maior, na verdade. É educar um ser humano, cara. É, tipo, dar bons valores, sabe? Ensinar, ter essa persistência, ter essa presença ali. E... sei lá, eu fico pensando que, assim, a pensão é o mínimo, sabe? Eu fico na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, a gente realmente, como mulher, a gente não pode se acomodar com isso. E é muito bonita a sua fala de, tipo assim, vou atrás, não vou mais passar por isso. E vou ter a minha renda extra, a minha renda pra fazer. Porque é isso, né? Um dia ele pode acordar e não te amar mais. Às e vezes... seu trabalho não vai fazer isso com você. É. E o meu amigo sempre fala isso pra mim, porque num momento, assim... eu e o Henrique, a gente tá super bem e tal. Mas num momento eu deixo um pouco, depois de um burnout, assim, eu deixo um pouco o trabalho de lado pra ocupar outros papéis, sabe? Com mais presença, né? E meu amigo sempre falou, Ru, o trabalho não, sabe? Você deixa, sei lá, a sua estética de lado, as coisinhas que você gosta de fazer, tira um lazer. Mas o trabalho não, cara. O trabalho é, tipo, sua prioridade, assim como a Helena. Eu acho que sou viciada em trabalhar. Hoje em dia eu gosto muito. Tanto que eu fui pra esse ramo aí de ser influenciadora, que eu acho que tá caindo, né? Porque hoje qualquer um é influenciador. E as empresas estão realmente se pegando disso, não pagando mais verba, dando permutas, dando coisas, dando colchões, dando... Porque muita gente aceita, né? Que se as Porque pessoas muita não aceitassem, a gente tem um grupo, Exatamente. Mas tem pessoas que aceitam, porque não são influenciadoras, não vivem daquilo. Então, beleza, óbvio que eu faço um post pra ganhar o quê? Ganhar uma geladeira, ganhar um colchão, óbvio que eu faço, porque não vive daquilo, a gente vive daquilo.
E eu fiquei tão, assim, neurótica com isso, de esperar um trabalho chegar, de viver na mão. Eu fiquei tão... Esse negócio de viver na mão dos outros, esperar. E aí, agência, cadê o trabalho? Eu cansei disso, que até hoje em dia eu tô num outro ramo também, eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de que eu vendo uns quadrinhos e que tá indo muito bem. E que eu não dependo mais de ninguém. E que eu não preciso mais esperar o trabalho chegar. Eu não deixei a influenciadora de lado, ainda sou influenciadora porque eu ganho, às vezes, né, um post é muito bem pago. Mas eu não cansei de esperar dos outros, de ser dependente de alguém. E se o Instagram acabar, o que eu faço na minha vida, sabe? Se o Instagram zerar todas as contas, se ficar todo mundo com 0 seguidores e minha empresa não querer mais, eu não posso mais ficar na mão, assim, eu tenho 3 filhos, eu preciso ter outras fontes de renda para conseguir. Então, hoje em dia, eu sou muito, muito planejada em tudo que eu faço. E foi construção, né? Você foi aprendendo isso Eu fui conforme quebrando a a sua cara, experiência. eu fui quebrando a cara, porque eu fui sendo inconsequente até falar, meu Deus, eu não posso me ver assim. O que eu mais gosto de fazer da vida é ser mãe deles. E uma mãe não pode ser inconsequente, uma mãe não pode, do nada, ir para Miami estudar e voltar grávida e morar no quarto da mãe, sem ter um trabalho, entendeu? Com 2 vidas agora. Então, eu comecei a falar, o que é isso que eu tô fazendo na minha vida? E comecei a fazer de tudo que eu pudesse para não depender mais de ninguém, e para ter sempre ali para onde correr. E aí ele para de pegar a Bela, e isso pra Bela é uma grande confusão, né? Tipo assim, pô, tá brigando por mim até agora, me fazendo sofrer, né? Sair daqui, eu também sou filha de pais separados, e Mas é um alívio, né, no caso dela também. Mas é um alívio. Exatamente. Como que é pra ela, assim, É você um observando? alívio, mas é estranho porque ela tem um pouco da rejeição. Por mais que você viva um relacionamento tóxico, aquele cara saiu, mas, nossa, ele não me quer mais, por quê? Tipo, entendeu? Então eu digo pra ela que ele mora em Miami, porque ela sabe da história de Miami. Então eu digo que ele tá em Miami. Então não é que ele não quer mais ela. Eu falo que ele tá lá. Aí falo, não, mas ele colocou dinheiro da cantina, olha que legal. Ele que comprou esse livro. Eu não sei se é certo ou errado, mas ela é tão pequena pra viver com um desprezo. Sim. Então eu sempre coloco ele no meio. E quando a gente fala das vezes que ela ia lá, eu tento não falar dessa parte. Eu falo, ai, o que você fazia lá? Tinha a casinha da Peppa, tinha não sei o quê. Porque eu acho que uma coisa foi tão desesperador que quanto mais ela pagar, eu acho que vai ser melhor pro desenvolvimento dela. Essa coisa terrível de ser... Tanto que ela é muito insegura. Isso nunca curou dela, não sei se vai curar. Ela tem desespero de não me ver. De não me ver. Ela não estaria lá. Ela estaria aqui me olhando. Ela tem desespero. Ela criou uma insegurança porque eu sumia da vista dela. Um bebê que não entendia por que a mãe sumiu. Fica criando esquemas na cabeça, né? E ela faz terapia pra isso? Fez e parou. Tá. Logo em seguida ela fez, quando a Blaise nasceu, ela fez, agora a gente parou. Tá. Mas ela gosta, talvez eu volte, porque ela adora. E que a gente fica criando esquemas na cabeça, né? Eu fico pensando, tem essa crença do abandono e tal, e a gente vai levando isso pro resto da vida. Eu fui descobrir várias coisas também. A infância é aquele chão que a gente pisa a vida inteira, né? Outro dia eu até postei isso, bem bonito, uma frase da Lia, eu não vou lembrar, ou não saber pronunciar o sobrenome dela, mas é isso, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E aí, na terapia, esses dias também fui descobrir crença do abandono, não sei o quê, e é umas coisas que a gente fica, caramba... Mas é isso, né, gente? Todos os filhos vão passar por isso. Mas tipo, eu se acho não é essa, é admirável outra. a forma que você lida com isso. Porque assim, você tinha tudo pra odiar o cara, pra ter raiva do cara e pra, né, fazer do cara um bicho. E não, e você sabe o quanto Maturidade, isso né? Eu não sei, pra Bela é ruim, né? às vezes eu tenho raiva de mim por não odiá-los. Mas eu acho que você faz bem pra ela. De novo, você não quer ferrar ele, você quer o bem dela. E aí, Exatamente. quando você fala pra ela, cara, o papai que comprou esse livro, o papai que deu... Você tá colocando ela num caminho bom. Tipo, ao invés de você estar prejudicando ele, você tá fazendo bem pra ela. Então, assim, eu acho isso admirável mesmo. Deixando Às ela vezes- segura, né? Às vezes do financeiro, porque eu acho que ela deveria ter direito a mais. Ela tem primos da mesma idade, vivem no luxo, que ela talvez merecesse. Às vezes, quando a gente tava, é uma coisa idiota, na Zara, ela quer tal roupa, não dá, né? Não dá pra levar tudo, assim, não dá. Às vezes eu penso, pô, ela tinha esse direito, ela podia estar vivendo essa vida porque ela tem direito, sabe? Mas daí eu falei, não. Eu vou dar o que eu posso, eu dou uma infância muito boa, por causa do meu trabalho de influenciadora, então eu ganho muita viagem, então elas viajam, é uma infância lúdica, uma infância incrível, de viajar toda hora, de chegar presente, as marcas mandam coisas, falando que vida deliciosa que eu proporciono para ela, mesmo que ela pudesse mais, mas o que tá bom também, mas às vezes eu penso, ela podia estar vivendo uma outra infância, porque ela tem direito a outra infância. Mas quem sabe um dia chega nela e ela, né... Deixa eu te perguntar uma coisa. O pai do Bernardo é legal, é presente e tal. Isso em algum momento
em algum momento, não sei, não tentou assumir esse lugar, mas em algum momento ele tem algum tato, assim, com a Bela? Não. Pergunto porque eu conheço um casal que ela tem 2 filhos, e o pai da primeira filha é super presente, do segundo não sumiu. E ele diz pra gente que às vezes quando ele vai buscar a mais velha, o mais novo pede pra ir junto. Ele fala, mas deixa eu ir junto. Tadinho. E o quanto é foda isso, né? Porque, tipo, cara, o que eu vou fazer? Tipo, eu sou o pai da mais velha, mas, cara, o mais novo vê isso. E ele se identifica porque ele também quer, e ele não tem isso. Então, assim, já aconteceu isso alguma vez? Não. Eu acho que ela é tão obcecada por mim que ela nem imaginaria. Ela nem quer sair de perto. Não. Aí quando fala sobre a Bless, né? Pô, a Bless não vai ter um pai. A Bela já não tem. O da Bless é melhor ainda, porque não é alguém que rejeitou ela, sabe? É o contrário, é a mãe que quis tanto tê-la. Então as pessoas me falam muito. Acho que por ter essa experiência tão negativa desse genitor, é por isso que eu me fortaleci tão mais em ter filhos sozinha. Porque eu dou conta, vai ser um filho sem estresse. Eu já sofri muito nessa época desses 2 anos. Eu quis ir para os Estados Unidos, eles bloquearam o passaporte, eles cancelaram o passaporte para me afetar. Quem que cancela um passaporte de uma criança para Disney? Cancelaram. Estão pensando nela? Estão pensando em me afetar, estão nem aí para ela. Então foi é tão sofrido até hoje. Eu quero viajar, o meu advogado tem que falar com a advogada, que tem que falar com ele, que ele não responde, tem que entrar na justiça para a juíza ver, a juíza pede coisa da escola. Era melhor que ele tivesse registrado. É um inferno. É muito ruim. Eu vivo acorrentada nele. E aí, depois desse trauma, continua a vontade de ser mãe. Então, porque assim, aquele negócio lá do Bernardo, eu sempre quis ser mãe. Tá. Aí eu nunca tinha sido mãe direito. Eu fui mãe do Bernardo muito nova. E aí, tendo o Bernardo, acabei vivendo coisas que eu precisava viver. De dar uma balada, de ir pra Miami estudar. A gente não faz isso quando a gente é mãe, sem um filho do lado, tranquilamente, né? São coisas que a gente faz solteira, sem filhos. Então, tinha coisas que eu tava precisando viver ainda, que eu acabei vivendo com o Bernardo ali. Teve a história que o pai também pediu a guarda naquela época. Foi muito estresse. Aí, teve a Bela, que eu queria ser mãe de menina, consegui, que delícia. E teve tudo isso. Às vezes eu postava uma foto amamentando a Bless, via um processo na minha casa que era para pagar a foto, uma carta extrajudicial, que era nudez infantil. Era nesse nível, eu postava uma foto. Da Bela. A família dela dizendo que era nudez, que era para eu apagar. Tinham fã-clubes, acho que hoje em dia nem tem mais tanto, mas a gente tinha vários fã-clubes, né? E as menininhas faziam fã-clube, tinha um deles que era o nome da Bela. Veio uma carta judicial para eu apagar. Isso não sou eu, são menininhas de 10 anos que fazem fã-clube. Não, tem que apagar essa conta porque é o nome dela. Era assim, era atormentante. Eu não postava uma foto, eu não vivia um passo, sem medo. Então, eu não tinha conseguido ser mãe ainda. Ser mãe. Curtia a maternidade. Curtia, não tinha conseguido ainda. E eu queria tanto ser mãe, mas tanto. E aí eu acabei, não me relacionei nunca mais. Peguei trauma de tudo isso, porque eu descobri que eu não queria homem. O meu relacionamento era ser mãe com as crianças. Foi quando, numa viagem para os Estados Unidos, me deu um estalo. Eu falei, gente, eu quero muito ter mais um filho. E aí comecei a conversar na internet, com embriologista, com médico, com clínica de fertilização, a começar a concretizar. E acabei indo, assim, fui indo. Falei, deixa eu ver, como eu já sou mais, agora para tudo planejado, comecei a ver quanto de dinheiro que eu ia precisar, a casa eu ia ter que mudar para uma casa maior, porque ia ser mais uma criança. Comecei a fazer tudo planejado. Então, com esse dinheiro aqui que eu juntei, agora uma casa maior, agora eu consigo ter mais um filho. E fui fazer fertilização in vitro para ser mãe. Que delícia que é ser mãe. E aí veio a experiência que você tanto queria? Nossa, tanto que eu quero mais, porque é muito bom ser mãe. É o que eu vim fazer. As pessoas falam, você tem que sair mais, você tem que curtir mais, você tem que fazer... Eu vivo aquilo, eu nasci para aquilo, é a minha função. Se eu trabalho, é porque eu quero dar uma vida melhor para eles. Eu quero... as festas, porque eu penso, tudo é para comemorar a vida daquelas crianças. A Bela chega da escola, não é ela que me conta as coisas, vai, Bela, você não sabe o que aconteceu. Eu conto minha vida inteira para ela, é minha amiga, o Bernardo é meu amigo. E realmente, quando eu falo assim, eu nasci para ser mãe, e é só isso que eu sou. Não tem a mãe a Tarine que gosta de sair com as amigas para um restaurante, a Tarine que gosta de viajar sem filhos. Já recebi proposta de trabalho mesmo. A CVC me contratou para eu ir para Nova York, ficar 5 dias lá para divulgar a CVC. Mas é uma viagem adulta. Não. O que eu vou fazer em Nova York sem meus filhos? E outra, quando você disse que você nunca mais se relacionou, não é forma de falar, né? Não, eu nunca mais dei um beijo na boca. Tô no 7º ano sem dar um beijo na boca. Eu não sei se eu viria assexuada, porque hoje em dia tudo se rotula. Eu não tenho vontade. Se tem numa série alguma cena de sexo, eu falo, que preguiça.
É assim. Eu consigo que um homem me toque. Às vezes eu vou, nesse meio tempo, já fui em médico, hospital, que o médico teve que, sei lá, dar uma injeção em mim. Tem um asco. Mas será que não ficou traumatizada, né, amiga? É, mas eu não tenho vontade, tem aquela coisa triste, ai, sabe, ai, em busca do grande amor, eu tenho... Não, você não... Tá realizada, tipo assim, não quero mexer nisso. Eu não consigo imaginar, sabe? Ah. Às vezes homens me chamam no Instagram, eu bloqueio. Não tem como algum homem chegar em mim. Não existe. Se eu tô na rua, vejo que algum homem tá me olhando, eu fecho o vidro. Ou se eu tô em algum lugar, não tem abertura, não tem como. Eu tô completamente blindada, porque não é algo que eu quero. Eu não me vejo saindo pra viajar com um homem deixando meus filhos. Eu não vejo um homem dando pitaco na minha criação. Eu não vejo... eu vou jantar. Fica aqui com eles, babá. Não, eu não saio sem eles. Minha vida é eles, eu tô realizada. E você tem algum tipo de ajuda com eles? Por exemplo, quando você viaja e os 3 vão, você leva alguém pra te ajudar? Não, normalmente é você não. E os 3? É. E mesmo quando vai gente, é você que Sou fica... eu, vai que às vezes eu consigo pra minha mãe, pra minha irmã ir junto. Sou eu que faço. Elas vão pra curtir, não pra me ajudar em nada. Eu cuido deles sozinha. Gosto muito. É que hoje eles estão numa idade mais ok, né? A Bernardo com 15, 16, a Bela com 8. E a Bless menorzinha. Mas já teve uma fase que, né? Que a Bela era menorzinha. Sim, enfim. aí eu tinha funcionário todo dia pra me ajudar. Mas por conta de eu não surtar, não que eu precisava, porque é muito mais confortável alguém te Sim. ajudar. Pra limpar a casa, pra fazer comida. Hoje eu tenho algumas vezes por semana, mas a grande maioria a gente acorda, 10 da manhã já estão na escola, busco quase noite. Que é isso, eu gosto muito de ser mãe, mas eu sei que eu tenho essa ajuda da escola, né? Que eu amo ficar full time ali, ai, que delícia, sentar no chão. Não, eu sei que eu tenho a escola, que eu mando durante o dia e à noite a gente vivencia de novo. Mas eu gosto, eu sou aquela pessoa que senta no chão, mas que gosta de sentar no chão, que gosta de brincar, que põe tudo, traz tudo pra eles. Minha vida é isso, é viver pra eles. E seus pais e sua irmã, o que eles falam disso? Já se acostumaram. Antigamente a mãe achava que era loucura. Assim, como assim você não quer se relacionar? Não é uma coisa que é normal você não querer. A gente vive em busca, porque é o que a gente foi apresentado, né? É uma forma tradicional de se viver. A gente namorar, casar, por mais que você se separe, mas você se relaciona com outro. Ou você sai, você namora, você beija na boca. E eu já se acostumaram com isso. Tanto que eu fico pensando em ter mais filho. Minha mãe fala assim, se é o que você quer, ela já viu que eu dou conta, já viu o que eu faço, se eu consigo fazer aquilo. Então ela falou, se é o que você quer, eles já entenderam que ok, que é o que eu gosto de viver. E a Bless, ela vem numa vontade de ser mãe, aí você vai atrás da inseminação artificial, conhece esse mundo novo e se sente super realizado em poder exercer a maternidade como você realmente queria, né? E aí queria saber essa experiência da Bless. Então, aí foi fazer fertilização. E é muito complexo. Aí você começa a viver um mundo de infertilidade que é muito diferente do que a gente vive, né? A gente que engravida naturalmente. E aí eu fui participar de grupos de mulheres e eu vi quanto é tenso, assim, o quanto é dificultoso você querer ser mãe e não conseguir ser mãe. Mulheres que tentam por 7, 8, 10 anos e que gastam fortunas, que não tem dinheiro para mais nada porque vendeu tudo para fazer um tratamento. E eu fui nessa, né, de fazer um filho sozinha. Então, eu fui na clínica, eu escolhi ali como é que era, o doador. Como é que funciona? A gente trouxe a Mariana Kupfer, que fez, só que ela fez, o quê? Há 15, 14 anos atrás, acho. 15. Você foi muito mais recente. Como é que foi o processo para você? Então, você decide primeiro quem serão, né? Qual é a clínica, qual que é o médico, qual que é a clínica que você vai trazer. Nessa de escolher a clínica e o médico de fertilização, eles te indicam, né? Tipo, eu quero doador de sêmen, eu pego nacional e internacional. O nacional é muito mais barato. Mas por que é muito mais barato? Não é só porque lá tem louro de olho azul, aqui também tem. É porque tem muito mais informações. O banco de sêmen americano te dá muitas informações de doenças, de histórico familiar, por mais que ele não tenha câncer, a avó dele tem, a bisavó dele tem, quem é ele? Ele que tem que tipo sanguíneo, que doenças que ele já teve, que ele não teve. Lá nesse laboratório que eu escolhi, eles fazem até teste psicológico, não é assim, quero doar meu sêmen. Eles vão lá fazer um teste, passa por uma peneira, um filtro gigante para você conseguir doar o seu sêmen. Você doou americano? Eu comprei, Desculpa, você comprei comprou dos do doador Estados Unidos, americano. Tá. Aí eu comprei de lá, veio para cá com todas as informações. Tem alguns que podem, inclusive, ter o ID Option Yes, positivo. Ele aceita conhecer quando eu fizer 18 anos. Tem foto deles também
criança, adolescente, adulto, você sabe quem é o cara. Então, por exemplo, da Mariana não tinha isso, né? Não, mas antigamente acho que não tinha. Da Mariana ela disse que não Mas tem. você pode assina ir uma atrás do papelada. cara? Tipo, Não, só você- pra saber, assim. Tipo assim, eu vou futricar a vida dele. Gente, mas se você Porque tem tem foto, você foto, acha, né? porque tem foto. Aí você coloca no Google Então, a se você foto tem do foto, cara. você acha, E você né? foi atrás? O meu não tinha isso, porque eu não escolhi muito por isso tudo. Eu tinha outras prioridades, principalmente de doença. Como na minha família ninguém tem câncer, eu falei, não posso fazer essa genética pro meu filho. Então, eu fui muito de doenças, depois eu fui da família como é que era, o psicológico dele, o que ele fazia, que minha memória é horrível, mas tem até a profissão dele, que faculdade que ele fez. Eu sei que ele tem tias gêmeas, que o pai morreu caçando urso. Sabe umas coisas assim? Tem essas informações. E aí você vai para características físicas. E eu escolhi um cara conforme eu gosto de homens, que é o cara loiro de olho azul. Falam muito por que as pessoas que fazem fertilização escolhem esse biotipo, mas na verdade não é. As pessoas geralmente escolhem parecidas com si. Se é uma mãe solo, ela quer mais parecida com ela mesma. Eu fui mais na linha do homem que eu acho bonito. E aí foi assim que eu acabei escolhendo esse doador. E tinha lá mais que ele já tinha gravidez, então gravidezes positivas, então o sêmen dele talvez tinha uma qualidade boa, porque ele conseguiu engravidar. E uma curiosidade é que tem fóruns, e esses fóruns as mulheres se encontram. Tipo, ele tem um número de doador. Vamos supor que ele é doador 5084. E aí eu vou lá no fórum e tem todas as mulheres que já tiveram filho dele, que já engravidaram. Tem foto eles são irmãos, né? Então tem fotos, já conheci vários, assim, várias fotos de vários bebês. Mas aí é não- extremamente não- mais acessível do que o da Mariana, né? Tipo, da Mariana tinha Muito. Mas calma aí, que agora eu fiquei confusa. Porque isso cria uma camada psicológica, querendo ou não, né? Tipo assim, uma camada psicológica que eu digo é... Putz, tem irmão da... Isso pega... São possibilidades, né? É, Cria e, tipo possibilidades, que, por exemplo, no outro caso dela, não cria. Não, eu tenho receio de como que ela vai lidar. Eu acho que a parte de, ai meu Deus, eu não tenho pai, eu acho que não, porque ela não teria pai. Ele tirou ela lá em 2017, ela estaria lá congelada, ela em milhões. Então eu não arranquei ela de uma família tradicional. Muitas pessoas me julgam, você tirou o direito dela de ter um pai. Não tirei, eu dei a chance dela viver. E eu acho que isso vai ser super tranquilo, porque eu tenho tanto amor, eu amo tanto, sou fissurada, enlouquecida, né? Ela adora me ficar falando, eu te amo, ainda bem que você veio, eu sou enlouquecida neles. E aí, mas o negócio do irmão me pega, porque é uma coisa que mexe comigo. então, isso Quem que eu penso. são essas pessoas? Quem são esses irmãos? Porque ela sabe que é amor de irmão. Ela idolatra os irmãos. O irmão ela chega da escola, os irmãos não estão lá. Cadê Binado? Cadê Bela? Então ela sabe que amor é esse. Então ela vai pensar, eu tenho mais desses por aí. Isso pode acabar pirando, e isso me assusta um pouco, e eu preciso pensar mais pra frente. Mas eu nem pergunto dela, eu pergunto de você, assim, de saber, porque tem esses fóruns e tal, e isso é bom, porque você consegue se conectar e ter mais informação, mas isso Eu acho que se pode fosse- dar uma noinha na cabeça, Pode. né? Eu acho que pra eles morarem todos os Estados Unidos, eu fico mais tranquila, é uma coisa distante. Se eles fossem aqui do Brasil, de São Paulo, eu ia enlouquecer, eu ia querer conhecer todos, eu ia querer que ela convivesse. Sabe, eu tava fazendo uma venda dos meus quadros e a pessoa mandou uma foto de uma criança muito parecida com a Bless. Aí eu falei, é fertilização in vitro? Do nada. Ela falou, é. Eu falei, porque eu só perguntei porque era parecido com a Bless. Por nada, ela mandou foto de todo mundo pra eu fazer a característica do bonequinho e mandou essa menininha. Aí, menino, eu falei, é parecido com... É fertilização? Ela falou, é. Eu falei, é da Fairfax, o laboratório? Ela falou, é. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí comecei já a me dar nervoso, porque eu ia querer conhecer essa criança, querer que a Bless convivesse, já comecei a ficar muito tensa. Aí eu falei, fala o número do doador. E fechei, assim, né? Aí ela falou, 60, não sei o que. Eu falei, ai, porque se fosse mesmo da Bless, eu acho que eu ia surtar. Ela falou, nossa, eu ia adorar ter um irmãozinho próximo. Então, eu não sei como que seria. Então, pra minha cabeça, é porque é distante, é longe. Então, beleza. Mas tão perto, eu acho que eu ia querer conhecer, sim, ia querer que ela convivesse. E é estranho, você ter um irmão de uma família que não é sua. E aí a fábrica não se encerrou com a Bless. Ou talvez, não sabe ainda. Talvez. Eu tô com muita vontade, porque é muito bom. É um amor muito delicioso. É como se você tivesse... Como eu já tenho embriões... É como se você tivesse passagem comprada para Paris e ainda não foi. Só falta você ir. Você vai ter os gastos de restaurante lá, mas você só precisa ir. É tão delícia. É tão bom. Porque a parte mais complexa e cara do tratamento Já foi. já aconteceu, que é Já. a primeira parte que Que é você já você fez. preparar o seu útero, extrair os óvulos, fazer a fertilização, que é você fazer os embriões. Depois que faz os embriões, eles ficam ali um tempo para cultivar, para poder ver qual que evoluiu ou não. E desses que evoluíram, eu tenho mais 5. E aí eu fico pensando... O seu ideal seria quantos babies que você queria? Então, eu tava super realizada. Se alguém me falasse, eu sou uma pessoa realizada, não falta mais nada. Eu queria ter menina, eu tive minhas meninas, eu sou apaixonada pelo Bernardo, não que eu não queria tê-lo, mas
eu queria menina, eu consegui. Tenho o Bernardo, senão eu ia querer um menino agora. Então, eu já sou realizada com o Bernardo, eles são perfeitos, são incríveis. Já realizei minha maternidade solo, que eu amo ser mãe solo. Não faltaria mais nada, mas do nada começou a vir uma coisinha, falar, e aqueles lá, hein? Estão congelados, agora é a hora, a Bless é pequena ainda. E a minha irmã começou, você sempre falou que queria ter 4 filhos, você desde pequena fala que você ia ser mãe de 4, o que está acontecendo? Eles estão prontos, só colocar, vai. E aí começou, assim, essa neura. Então, mas é que são muitas coisas em jogo. Eu falo pra Bela, um CPF novo. É uma pessoa que vai virar um senhorzinho depois, com uma família, que eu vou criar essa família. Então, são muitas coisas, mas eu tenho vontade de viver essa maravilha, esse parto. É tão bom. E com a Bless foi mais leve do que com a Bela, com certeza, né? A sua maternidade, assim, o seu maternar. Foi tudo incrível. A gravidez foi difícil, porque gravidez, eu não lido bem com gravidez. Tive diabetes, tive descolamento de placenta. A gravidez foi chata. Uma fertilização in vitro, ela é Delicada. mais Ela delicada. é mais delicada, tanto que muitas pessoas têm a placenta descolada. É uma gravidez artificial, então o corpo não está se preparando naturalmente. A gente força o corpo a criar alguém ali naquele momento. É tudo mais delicado. Mas a experiência do parto, não sei se pra vocês foi assim, mas o parto é tão gostoso. Eu falo pra todo mundo que eu sou viciada em parto. Eu tenho 3 também. Eu sou viciada em... Eu não posso saber que uma pessoa, tipo, vai estar pra nascer. Eu falo, gente, eu queria estar lá. O dia do parto. O parto. É uma energia Exato. surreal, né? O parto, a ação do parto. É eu muito acho delicioso incrível. Eu fico muito chateada quando alguém relata partos que não foram legais, porque eu sempre penso, aquela energia... Ó, eu vou falar, o dia que a Helena nasceu e o dia do meu casamento... Assim, Delicioso. tinha a mão de Deus, porque você sente, é uma parada que é muito fora, você tá numa parada que é, você transcende aqui a experiência E é humana, isso que eu penso, né? eu não vou mais viver isso, sabe? E eu tenho medo de, sabe o que é engraçado? Pro meu segundo filho não vem? Porque eu sempre penso, cara, será que vai ser igual? Será que vai ser daquele jeito? Será que o amor multiplica? Ou será que eu vou ter que dividir isso sem daqui? essa. Real. Isso aí já tá claro que é E eu te que pergunto segue o base. todo É isso que eu ia falar. Qual que é o Pera um seu pouquinho. filho favorito? Não tem. Eu já falei isso. Isso aí não é, isso aí é desculpa tua. Você já sabe que dá. Que ama tudo igual. Eu fico assim que pra ama, eles, né? Eu fico ama. assim, Bernardo, obrigada por me tornar mãe. Você realizou meu sonho de ser mãe. Bela, obrigada por realizar meu sonho de ser mãe de menina. Bless, obrigada por realizar meu sonho de ser mãe solo. Então, cada um eu agradeço e eu amo, mas assim, é loucura o amor que eu sinto. Quando alguém fala que não quer ser mãe, eu falo, você não sabe que você tá perdendo, cara. É tão delicioso. Eu vivo pra aquilo. Às vezes até me incomoda quando eu vejo alguns posts no silêncio de vocês. Fala assim, mas a mãe também tá viva, a mãe também tem que beber, sair pra balada, cerveja. Eu falo, eu fiz isso antes, né? Eu, particularmente, fiz tudo isso antes. Eu gosto muito de viver agora pra eles. Eu não consigo pensar em perder nada. Eu gosto muito. E aí eu fico pensando nisso. Não vou viver esse parto, a maternidade, aquela paparicação toda. Chegar na casa, aquele pessoa minúscula. É tão bom. Gente, cancela a entrega do livro pra Deixa eu falar uma coisa, você compara uma maternidade com a outra, porque eu penso assim, deve ser realmente, dentro das suas experiências que você tá contando pra gente, realmente a da Bless é uma coisa mais leve pra você, mas tem os seus desafios também, assim como todo maternar, que é, tirando a parte da responsabilidade, que eu acho que é intensa em qualquer tipo de maternar, tem a parte de tomada de decisão sozinha, assim, de, cara, você não tem alguém pra dividir aquilo, ou você divide com a sua mãe, com alguém, você Eu acaba... divido com elas, mas eu que tomo a maior parte, tipo, levar pra escola, agora é a hora. Será que a gente leva? Tem babá em casa, tinha babá diariamente, como eu falei. Será que eu mando pra escola agora com 1 ano, mas ela vai estar bem em casa? Nossa, mas na escola já vai começar a ouvir o inglês, já vai se desenvolver, já vai ter amigo. Você não tem esse diálogo, você que vai decidir. Então, mas eu já tô acostumada. Eu não tô acostumada a ter alguém como se você do nada separasse, Henrique sumisse. Falar, e agora? Eu já tô super acostumada a tomar essas decisões. Então, o que eu penso... o que eu sofro quando eu sou mãe solo deles, que realmente é difícil quando eu fico doente, com dor de cabeça, sabe? Que você precisa ir pro quarto, fechar e não fazer nada. Não posso. Eu tenho que fazer jantar, eu tenho que colocar no banho, eu tenho que fazer essas coisas, eu não posso. Então, isso é muito difícil. Uma ida ao hospital, eu mal vou pro hospital. Eu tenho muitos amigos médicos, pediatras. Então, assim, só se estiver morrendo eu vou pro hospital. Porque senão eu tenho que levar todo mundo pro hospital. Entendeu? Então, essas coisas de ser mãe solo tem essas dificuldades. De tomar decisões é super tranquilo pra mim, porque eu tomo e eu penso muito hoje em dia. Eu sou muito pé no chão. E tomada de decisão também acho que varia muito com a personalidade da mãe, né? Tipo, se é uma pessoa controladora,
Eu acho que tomada de decisão sozinha é um benefício, né? Tipo, Não, é verdade. Tipo assim, eu verdade, quero. Entendeu? Cara, eu não quero dividir isso. Eu quero decidir o que vai fazer, ponto final. É isso que eu queria com a Entendeu? Bless. Exato. Aí, se você é uma pessoa controladora e você tem que. Mas eu acho que tem que ir pra escola. Eu acho que não. Cara, e aí? Eu gosto de dividir responsabilidade, assim, pra, tipo assim, a dor e a delícia, sabe? E a delícia da parada não é minha sozinha, assim. Tipo assim, pô. Não sei explicar, mas eu gosto de. Eu não sou tão controladora nesse ponto. Tipo, tem mulher que quer muito ser mãe de novo, tem um filho, quer ter mais filho, tem 2, quer ter o terceiro, e tem que pedir autorização pro parceiro. Porque é o filho dos 2, o gasto dos 2, e ela, às vezes, ele não aceita, e ela morre com aquilo. Sonho. Com aquele sonho. E eu posso decidir a hora que eu quiser. É, isso é muito bom, mano. Eu sou livre, eu sou singular, e é muito bom essa vida, é muito gostosa. As pessoas ainda veem um pouco como fracasso. Tanto que quando eu acho que eu não fiz parte do grupo de mães, eu era a única que não tinha família tradicional. Eu ia perguntar isso. Hoje. Isso já... Não. Ah, não? Achei que a gente ia entrar Eu não sou fofoqueira, só vocês são. Tá. Hoje, isso já é visto com mais naturalidade ou você sente que é diferente? Sei lá, num grupo da escola, por exemplo, quando você chega, é que você não é do social, assim, mas sei lá, quando você chega numa festa junina da escola, por exemplo, você sente que, tipo, chegou a solteirão que tem um filho de cada. Eu acho que antigamente, eu acho que hoje em dia todas elas me conhecem, que a gente já tá na escola há algum tempo, elas me conhecem o quanto que eu escolhi essa vida. Mas eu acho que na época da Bela pequena eu era a fracassada, vadia de um filho de cada que não deu certo com ninguém, porque ela é o problema. E hoje em dia, eu acho que, ainda mais por eu ter as redes sociais, eu verbalizar o quanto eu optei por essa vida, acho que já me vem como uma mulher forte e corajosa, tipo, que coragem de fazer tudo isso sozinha. E desses grupos, né, todas elas tiveram casamentos fracassados e agora fazem parte, só que de outra forma, né? Antes eu era excluída porque eu não tinha um casamento perfeito tradicional, eu era a largada. E hoje em dia elas acabaram tendo um casamento fracassado do grupo de mães. E todas elas estão vivendo. É isso que eu sempre vivi. Não tem problema. Pessoal, deu uma queda aqui de café, mas não tem problema. Te molhou? Então tá, agora a gente finge que não aconteceu nada. Nenhum problema com café, não tivemos problema com poltrona, nada disso. Todo mundo aqui tá super tranquilo, tudo bem. Mas agora me contextualiza. Você tá falando do grupo. Esse grupo é o grupo o quê? Grupo da escola. Tipo, tem muitas mulheres também na mesma situação, solteiras, assim, Não, na verdade, só eu, sou a única que tenho esse tipo de família. Eu tô falando do grupo dessa rede social que a gente vive. A gente vive, tipo, são Instamoms que chamam. É um grupo de rede social. Tipo de influenciadoras de maternidade. De maternidade. Todo mundo tem o mesmo filho na mesma idade, todas casadas da forma tradicional. E logo que eu comecei um pouquinho depois que elas, lá em 2015 também, mas meses depois. E já comecei de uma forma diferente, porque eu já era mãe solo, já estava passando por um processo de gravidez conturbada. E a Bela já tinha nascido. E queria, de alguma forma, fazer parte do grupo, porque minhas seguidoras falavam, você tem que fazer collab, você tem que conhecer essas meninas, tem a menina tal que mora perto de você, tem a tal... E aí eu falei assim, o que eu posso fazer para ser amiga dessas meninas, né? Como eu ia fazer uma grande festa da minha filha, ele ia fazer 1 ano, eu convidei algumas que eu achava que tinha filha da mesma idade. Convidei a Rúbia. Ela não foi? Não. Óbvio, ela não vai. Não. Ela não vai, a gente já Mas é estranho, se eu parar pra pensar, é estranho. Tipo, deu de louca, convidou geral e ninguém te conhecia. Eu também não iria. Mas é estranho. Mas eu sabia que e foi uma festa muito incrível. Foi até uma ídola dela. A Manu. Ai, eu amo! O quê? A Manu Gavassi, que ela gosta. É amiga da minha prima e foi. Foi um festão. E eu sabia que ia ser uma festa grande que eu tava preparando. E eu queria fazer assim, gente, é um bom jeito de convidar essas mulheres pra fazer parte. São filhos da mesma idade. Todo mundo tinha filha que tava fazendo 1 ano naquela época de 2016. E eu convidei todo mundo, assim... Todo mundo não vou falar nomes. Falar nomes não precisa, né? Convidei a Rúbia e mais algumas do grupinho da Rúbia. Não, ninguém foi. Algumas do grupo da Rúbia, todas da família tradicional brasileira. Ninguém foi, mas até aí, falei, gente, super normal. Só que logo em seguida, meses depois, teve um grande premiação de influenciadores, que eu sabia que muita gente ia, e eu sou muito tímida, eu sou introspectiva demais em lugares, eu não gosto de socializar. Mas eu vesti a minha carapuça e falei, eu preciso de network, eu preciso conhecer pessoas, se eu quero crescer nesse meio, eu já estava trabalhando com isso, ganhando dinheiro com isso. Só que eu precisava de mais visibilidade, então eu queria ser amiga delas mesmo. Falei, vou para fazer amizade. E fui num evento que teve, e foi quando eu percebi que eu estava sendo
deixada de lado, desprezada. E a única coisa que veio na minha cabeça é porque eu sou mãe solo. Porque não tinha nada que me diferenciasse delas. Eu era mulher na mesma idade, com filho na mesma idade. Nenhuma delas se conhecia fora das redes sociais. Todas elas marcavam dessa forma. Vamos gravar junto? Vamos não sei o quê. Tinha um grupo, tem um grupo, A relação né, Ru? era única, exclusivamente profissional. É, e elas têm um grupo no WhatsApp. Porque você não tá. Não, Até claro que hoje você não entrou no grupo. Até hoje eu não faço parte do grupo. Rúbia, vergonhoso isso. Você traz a convidada aqui. Às vezes eu uso o Descobri. Às vezes eu tenho um close friends, às vezes não, eu tenho um close friends que às vezes eu desabafo. Fala coisa que a gente fala com a amiga, que você fala só pra sua amiga no WhatsApp, mal de alguém. Sei, você fala pros seus 500 mil fãs. Eu e tenho... te passam fofocas também, tipo, Então, Karine como Dias. eu sou bloqueada de algumas meninas... É que assim, eu não suporto quem quer dar aula de ser mãe. Quem quer fingir que é melhor mãe que o outro. Eu não suporto isso, porque eu sou tão natural, eu sou tão boa mãe na minha concepção, só que eu não fico cagando regra na internet. Eu não fico militando que meus filhos comem muito bem, meus filhos amam salada, mas eu não fico militando, porque de vez em quando eu dou um McDonald's. De vez em quando eu faço Nossa, um eu cago miojo. regra sempre, eu cuspo pra cima e cai na testa. A última é YouTube, eu tirei o YouTube da Helena, assim, concentração dela melhorou, não sei o que, né? Meu irmão, consegui, assim, se durou 3 meses, foi muito. Ela já voltou pro YouTube? E se cagou amiga? regra na internet. Caguei, porque, Não, pô, e aqui no realmente podcast melhorou. também, porque você falava eu caguei todo regra episódio aqui. isso. Só que agora eu parei, tô bem quietinha, assim, só fazendo pergunta, agora aprendi a ser entrevistadora, e não... O meu podcast não é mais um bate-papo, é uma entrevista. O que acontece? Fui falar que eu tirei. De fato, melhorou muito a concentração da Helena. Assim, eu vi muito benefício. Até um dia o Henrique liberou, eu chorei, porque, tipo assim, pô, é difícil a gente ficar entretendo. Assim, e não entretendo, eu tô deixando a Helena no ócio, eu tô vivendo a vida como ela é, porque no final, é isso, a internet é recorte, o que eu falo aqui Sim. também são recortes, e tem a vida acontecendo. E aí eu segurei bem, eu consegui, eu tava muito aplicada e foram semanas que até, né, eu chegava aqui e falava assim, olha, essa semana não dá pra eu gravar 2 episódios porque eu tô focada na vida da Helena. Tipo assim, tô focada em ser mãe. Mas, gente, assim, eu preciso trabalhar, eu tenho outras coisas acontecendo, sabe? Tipo assim, meu psicológico não tá bom, semana passada eu fiquei doente, quase fiquei internada. Esse ano, assim, minha saúde foi pro saco. E não só mental, mas física também. E aí já começou a virar... Então, assim, caguei regra. Fui Você falar colocou que no YouTube. Gente, desculpa, tá? Desculpa. Foi a melhor coisa que eu fiz pra Helena? Foi. Se eu conseguisse segurar, ter disciplina pra segurar isso, seria maravilhoso pro futuro dela? Sim. Espero voltar? Também. Mas por hora, Helena tá assistindo Reinaldinho ali na sala do lado. É isso. É isso. Exato. Mas então façam o que a Rúbia fala, não façam o que a Rúbia faz. Ah, é mais ou menos isso, gente. Desculpa, gente. Caguei regra mesmo, fiquei mal, não sabia nem como vir, mas ainda bem que você trouxe esse assunto que eu já desabafei Não aqui é bom? também. Não é bom desabafar? Porque a gente sabe que é bom. A gente sabe que é Mas bom pra assim, criança. mas a Helena, por exemplo, ela tava realmente numa crescente de atenção, de coisas que ela tava presente, ela prestava atenção. Eu vejo muita mudança quando eu coloco essas coisas que ela pode consumir. E assim, nem é muito, viu? Porque assim, o que ela assiste na real de telas é sempre na televisão, né, Netflix, Disney, não sei o quê. O que eu amo que ela assiste é Disney, porque tem a faixa etária, tem as coisas certinhas. Tudo explicado, o que vai acontecer ali de conteúdo, né, pra criança poder assistir. Mas o YouTube também é uma coisa que ela gosta. As crianças, eles cantam música, aí canta rap, aí agora ela descobriu a batalha de rimas. É que eu acho que, por exemplo, o caso do YouTube, eu acho que tem plataformas que são mais seguras, porque elas são mais fechadas. O YouTube, eu não sou contra, porque eu acho que tem muito conteúdo legal no YouTube. Não, Cara, e tem o Matheus gosta YouTube de muita Kids, coisa. que ele é mais controlado. Mas ainda assim, eu acho que não dá pra você largar um YouTube Kids, por exemplo, entendeu? Acho Então, assim, também. eu Mas eu acho que o conteúdo, desculpa te cortar, mas é que o conteúdo, ele é... Não é igual você assistir uma novela, por exemplo, que aí tem começo, meio, fim, uma história, um enredo. É um conteúdo que ele produz muita... É muito dinâmico e a criança... muito dinâmico. A criança se acostuma a não terminar. Ela vai E aí indo. fica uma coisa assim que você não para de consumir, entendeu? Você fica... E é um vício, é uma mas- coisa muito mas mais é um poderosa e negócio que potente. Você tá num negócio que tá legal. De repente entra um vídeo que já tá médio legal. Entendeu? E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que é puta utopia falar, ai, assiste, mas assiste com a minha... Como é que é? Supervisão. Né? Supervisão. Você não vai É tá do mentira, lado. gente. Ninguém fica o tempo inteiro sentado ali. Sabe? Às vezes até o Matheus. O Matheus também não é do YouTube, não assiste muito YouTube. Mas assim, assistiu aqui, isso eu posso, isso você pode. Aí eu vou tomar banho. A hora que eu volto, eu falo, Matheus, isso aí não, isso não pode. Então é difícil. Então eu acho que assim, não é problema da plataforma em si, que, não, YouTube não. É que isso, se não tiver uma supervisão, tem conteúdo ali
Cara, não é pra criança. Seja pelo conteúdo em si, seja pela forma que esse conteúdo é apresentado, que é isso, é acelerado, e aí são cores, e é tudo muito, sabe? O problema é esse, eu acho. O problema é que ali você entra num caminho que, cara, quando você vai ver, você se perdeu lá dentro, entendeu? É Então tem isso. plataformas que eu acho que são mais seguras. Mas o que eu Entendeu? queria falar é que eu não suporto pessoas que quer falar mal dos outros, vai, né? bora. Legal isso daí. Tá. Mas eu não suporto. Legal isso aí, mas Quem quer cagar regra na internet. Nós todas sabemos que é muito melhor comer brócolis do que comer miojo. Nós sabemos que é muito melhor você sentar no chão e brincar com seu filho do que deixar ele em telas. Nós sabemos muita coisa. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Agora, o que tá em alta é você querer ser a melhor mãe do mundo. É você falar, gente, olha, ele tá na tela ali, mas sabe que eu tô falando com você, já vou tirar. A gente sabe que não é assim. Tem uma dessa patota aí de mães que me irrita muito. O negócio dela na rede social é cagar regra. Então, ela fala que os filhos só comem saudável. Uma amiga minha já pegou ela no McDonald's. Ela fala que a filha não pode ter TikTok. A filha tem um arroba no TikTok fazendo dancinha. Ela fala que a filha não pode ir para passeios escolares porque tem muito abuso, muito assédio em passeio escolar. É uma cagação de regra para tentar falar, nossa, como você é boa mãe, cara. Ó, peraí que eu vou até por aqui. Mãe do ano. Mas não é assim. Ela fala pra cagar a regra mesmo, porque ela quer ser boa mãe. Isso acaba frustrando muitas pessoas. Então as pessoas acham que, eu sou uma bosta por dar um miojo hoje que eu tô muito cansada, não consigo fazer um jantar, sabe? E não é assim. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por meus filhos não ficam no celular muito tempo. Eu não suporto, eu não gosto mesmo. Mas eu não cago a regra, porque cada um tem que ser o cada um. Às vezes a gente precisa. Às vezes a mãe sabe o que é bom. Você não precisa ficar tentando ser mãe da mãe. E aí tem curso de ser boa mãe, curso de ter paciência para filho. Cara, eu fico muito puta. E esse grupo tem muito, agora que ela tá desmoronando, né? Mas elas tinham muito isso, de ser a família perfeita. Eles são famílias tradicionais, com filhos perfeitos, com famílias perfeitas. Chegou numa hora que nem elas sustentaram, que todas elas estão separando, cada hora é descoberta alguma coisa. São as pessoas que me desprezaram. Então, ainda bem que eu não fiz parte. Não falo da Rúbia porque eu amo. Mas ainda bem, porque eu não ia poder nem estar falando mal agora. Eu ia ter que ser falsa. Mas você já falou mal de mim? Eu quero saber. Nunca falei mal de Nada? você. Eu acho que eu já falei que me irritava que você não seguia ninguém. Mas me irrita também. Mas eu sigo 8 pessoas, né? Por obrigação, que eu não gosto. Vai seguir a gente também, então, agora. Se a Rúbia seguir, eu sigo. Sagrinho podcast, gente. Eu acho uma falta de noção. Toma essa. Não, mas eu brigo com ela, eu falo, cara, como é que não segue nenhum podcast? Tipo assim, segue o podcast. E aí todo mundo vai ficar curioso, nossa, quem é que ela segue? Quem é Deixa esse eu ver. aí? Ah, é o podcast, porra, entendeu? Isso é um puta marketing. Mas o zero é mais legal ainda, né? É porque ela se acha, ela fala, ai, nossa, eu não sigo ninguém. Mas não é verdade, cara, não precisa seguir galera, segue a gente. As pessoas, o vai chamar muita atenção. Porque as pessoas vão falar, gente, ela segue uma pessoa. Tipo, quem é? Entendeu? Vai Talvez eu já tenha falado mal disso, mas não tem que falar mal de você. Nunca mesmo. Nunca? Nem no Close Friends? Não, imagina, fala mal bem de você. Eu acho que assim, tá? Eu acho que quem tá do outro lado, olhando, o público também tem que ter uma consciência. E eu sempre falo isso, né? Por exemplo, eu sigo... Vou dar um exemplo, eu adoro ela, tá? Eu sigo a Ana Paula, mulher do Justus, que eu não sei falar sobre o nome dela. Cara, ela tem uma vida que eu olho aquilo e eu sei que aquela vida não é pra mim. Entendeu? Então, assim, eu sigo ela com total consciência do que eu tô seguindo. Então, assim, eu não sigo, vou dormir e falo, nossa, mas olha a vida que ela tem e a que eu tenho. Cara, a gente não tá pau a pau. Uhum. Ela tá num outro patamar que eu não tô e eu tenho consciência disso. Então, eu acho que falta consciência das pessoas que estão olhando, mas eu acho que tem uma responsabilidade social das pessoas que estão ali, né, postando e tal, que é isso, cara, não cria uma expectativa que nem você consegue suprir, entendeu? Porque é isso, você vai criar na pessoa que, tipo, na sua casa só tem um brócolis, só tem... Cara, e não gente, é mas assim, posso falar uma entendeu? coisa? Por exemplo, tô agora pegando pra mim assim, porque teve esse lance do YouTube, que eu vim, caguei regra, caguei mesmo, tipo assim, pô, que merda, cara. E fiquei mal, fiquei pensando todos esses dias, como que eu ia trazer esse assunto você aqui? não cagou regra. Eu você, caguei, não, você não amiga. falou, pessoal, não deixem... o que você fez... Você Eu não pontuei as coisas, mas tipo, porque uma lista. Não, você trouxe como um benefício, e isso é um benefício, entendeu? Mas então, falando que eu fiz, eu sustentei diferente. isso pouco tempo, Quantas tipo, vezes você 3 já falou meses. quantas vezes você já falou que você manda fandangos, que a Helena come salgadinho, toma todinho? Cara, isso não é um problema. O ruim é quando você faz a outra se sentir mal porque ela não consegue tirar o YouTube. Entendeu? E elas cagam a regra desse jeito. Não deem, eu não dou. Olha meu filho como é bom. Aí você acaba sentindo, que bosta que eu sou. Por mais que você dê de vez em quando, mas eu dou. Mas eu ainda. acho que, por exemplo, falando do meu caso aqui, que talvez pode ser o delas, é assim, tipo... É isso. Eu queria sustentar aquilo. Eu queria que fosse até hoje, assim. Eu queria que minha filha... Ela trouxe uma mala de brinquedos, não sei o quê. Mas quando ela chegou aqui, ela já pediu o fone
e foi assistir as E batalhas você tá de trabalhando, rima. você precisa. Eu preciso, eu não tenho, sabe, o que fazer. Agora eu até falei, a Naná vai ter que voltar, porque assim, eu não tô num lance, amanhã eu viajo, eu só volto na sexta. Gente, tá sufocante, entendeu? Tipo, Sim. eu tô. E assim, eu tô doente, eu tô sem comer nada faz uma semana que eu tô com um problema no intestino gravíssimo. Tipo, então assim, tô exausta. Mas não é falta de gratidão, é exaustão. Mas o que. Gostou, né? Mas o que rola é assim. Naquela hora eu achei que eu ia sustentar. Quando eu postei numa boa intenção, no sentido de, gente, tá sendo bom pra Helena. Tipo, eu tenho certeza que tá sendo bom pra mim. Quando eu deixo de seguir as pessoas, ou quando eu tenho uma seletividade em quem eu gosto de acompanhar, ou os conteúdos que eu consumo, ou colocar horário, quanto tempo eu passo na rede social, pra mim é uma coisa saudável. Porque eu sei que é um vício, eu sei que a gente começa e de repente tá vendo receita de torta de maçã. E passou o dia inteiro e a noite. Então, assim, eu posto no sentido de, cara, eu tô vendo benefício. Bora, tipo, se unir. Por exemplo, agora tem um negócio... O movimento. O movimento, como é que é? Que você sabe Movimento explicar sem melhor. telas, eu não sei. Movimento sem telas, que assim, tipo assim... Não tem o que fazer. A rede social tá aí, as crianças estão consumindo e tal. Vamos se juntar, gente. Todo mundo, vamos dar a mão aqui. Se a gente deixar os adolescentes sem telas, vai ser uma adolescência mais saudável, vai ser... Pode ser utópico, pode... Mas assim, eu acho o máximo. Eu quero abraçar, entendeu? Eu quero dar as mãos. Então, é difícil, sabe? É uma linha tênue você postar a sua vida, a sua realidade e ser hipócrita ao mesmo tempo. Porque, na verdade, é o que acontece. A gente cospe pra cima, cai nas testas. Isso desde que eu descobri que eu sou mãe, é isso que acontece comigo. É, mas o que eu falo é que é ruim você ficar falando que você tentar deixar o outro se sentir mal. A gente sabe tudo. Assim, Você sem postou essa na melhor intenção. das boas intenções pra instigar as pessoas a fazerem o mesmo e influenciar, que a gente tem um papel de influenciar, a gente sabe que a gente influencia. Então, mas é ruim quando você caga essa regra, dá no off, porque você não conseguiu sustentar e não fala nada. Aí a pessoa vai falar, vai se sentir mal. Então, você vê aquela pessoa numa mansão, vê aquela num casamento perfeito, com filhos perfeitos, estuda numa boa escola, você não passa problema nenhum, e seu trabalho é postar foto na internet, você se sente uma bosta, que você estudou, você fez faculdade, você vai no metrô, você ganha R$1.000, seu filho não tem o que ele quer. Você começa a se sentir mal e essa não é a verdade. A gente trabalha muito, não é o normal as pessoas que estão indo comprando casa, dando casa para babá, isso não é o normal. O normal é a gente batalhar muito para conseguir as coisas, o normal é a gente de vez em quando dar o celular pro filho, porque a gente tem que trabalhar e não consegue sentar no chão com ele. Só que a gente sabe que o melhor é fazer isso o menos possível. Mas o ruim é quando a gente faz os nossos seguidores se sentirem mal. E o que aconteceu recentemente, quando vários casamentos terminaram, as seguidoras começaram a se sentir idiotas. Tipo, o meu casamento também era ruim, mas você dizer que o seu era tão bom que eu me sentia tão mal. E a realidade não é essa. A vida de ninguém é perfeita. Mas nem todo mundo tem a consciência de falar, minha vida não é da Ana Paula. Às vezes as pessoas ficam só frustradas, querendo morrer. Mas aí tem que ter maturidade também, tem que ter um emocional. Mas o porque, assim, brasileiro tá é muito todo mundo ignorante. A adulto. maioria do brasileiro é muito ignorante, é muito limitado. E é isso, assim, não gosto da pessoa, eu vou destilar ódio, comentar alguma coisa. Não, eu vou seguir ela, entendeu? Tipo, que é o que a gente tava falando no programa passado, né, com a Luísa. Que a gente falou muito disso, que o marido dela é pastor e tal, e aí teve um hate aí, porque ele foi curtir carnaval, sei lá. Ônus da profissão, e aí, cara, não vai meter o pau, deixa de seguir, tipo, sabe? Sei Se lá. faz mal, né? Se faz mal, deixa de Entende? seguir. As pessoas, porque elas não têm essa maturidade, o público que consome não tem essa maturidade emocional. Essas influenciadoras que postam joguinho e que estão com umas vidas milionárias, eu não quero nem ver no meu explorar, porque não é o normal. Desesperador. E dá vontade, às vezes, assim, falando, o que eu tô fazendo? Já recebi muitas propostas de fazer uma story por 40 mil pra falar de jogo. Joguinho também, direto. E aí eu penso assim, será que eu tô... Até eu, gente, recebi outro Então, joguinho. muitas pessoas falam assim, será que vale a pena você negar? Você vai dar uma vida melhor pros seus filhos, a vida que importa são seus filhos, né? Que se danem quem tá te seguindo. Mas aí são valores, né? E eu falei pra minha irmã, eu não consigo. Tem uma que começou junto comigo a falar de jogo. Eu falei de jogo logo que começou, falei, sei lá, faz 2 anos, falei por 1 mês e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí nunca mais falei. E sou muito contra. E falo muito abertamente que não pode, que não pode. Então, uma começou comigo lá atrás, ela tá bilionária. Ela comprou 3 apartamentos naquele prédio que o Neymar tem casa lá em Camboriú. Sei. E eu tá bilionária, falando de jogo, fazendo as pessoas jogar. Às vezes eu penso, pô, meus filhos comprou casa em Orlando. Eu falei, meus filhos podiam estar vivendo essa vida, só que eu acho que eu não consigo fazer as pessoas se ferrarem, sabe? Então eu paro de seguir, paro de seguir, não, nem sigo. Eu paro de ver a vida dessas pessoas, porque não é uma vida real. Mas eu tenho essa consciência de que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. E é tênue mesmo esse negócio, porque agora pensando, tipo, de jogo de azar, assim, é 18 mais, né? Esse negócio da responsabilidade, da gente, terapia urgente.
É isso, se conhecer urgente, fazer curso de autodesenvolvimento, tem vários maravilhosos. Fiz um do José Roberto Marques, que é incrível, chama Desperte Seu Poder. E você tem que ir fazendo isso e se autoconhecendo, porque é isso, eu acho que assim, é foda, eu também não aceitei fazer nenhum. Mas assim, é nossa responsabilidade, você tá indicando um negócio que é jogo de azar, o nome já diz. Eu também não faço, também não faz parte dos meus valores, acho que também falta muita educação e muita base, estrutura realmente educacional no nosso país pra gente poder mexer com isso. A gente não tem educação financeira, a gente não tem nada. Então, assim, é bem complicado. Mas eu fico pensando, será que elas são tão responsáveis assim? Porque a responsabilidade é de quem tá jogando, né? Tudo bem, aí entra já... São várias camadas, né? Entra governo, entra tudo. Ixi, Rubê saiu do grupo. Saiu do nosso grupinho. Não, mas ela não tava. Nossa, ela não tava. O nosso sou eu e você, porque eu também não tô nesse grupo aí, não. Gente, mas olha, mais alguma fofoca? Ai, Voltou, vou entregar o livro sim. Não, ela é Tirei o maravilhosa. livro, aí falei, não vai Por que caber. eu não ia ganhar o livro? Porque eu escrevi um livro. E por que eu não ia ganhar? Porque você começou a falar, ai, porque eu amo meus filhos. E ama, né? Tá, Eu odeio amo meus os filhos. Qual que é o livro? Mas assim, tipo, ai, porque eu não preciso de mais nada, não sei o que. Eu falei, tira o livro. Aí agora você começou a falar Não é, mas é mais real. Mas Parará, falei, sabe uma coisa que eu livro. gosto na Tarine, que eu gosto muito nela? Eu convivi com ela Ela alguns tá aqui, dias. Alguns dias no. Mas eu só falaria dela se fosse na frente. Falsa. Não, é verdade. Ó, eu convivi com você alguns dias. E aí. O que acontece? Eu vi a maternidade dela de perto nesses dias. E eu acho que, tipo, é leve mesmo. Assim. Eu não sei se é porque são 3 filhos e aí já fica mais fácil na hora, mas assim, é mais tranquilo, não sei. Eu falei isso pra você lá também, né? E é mão na massa mesmo, é tipo, vou entrar na piscina e vou mergulhar o cabelo e não sei o quê. E várias coisas. Mas que eu tenho jeito mesmo, é estranho, assim. Jeito... Modéstia à parte, eu tenho jeito, eu sei como fazer. Ela risca a parede, a pequena, eu não vou brigar. Poxa, Bless, caramba, vamos lá limpar? Podia fazer 1000 coisas. A Bela às vezes fala, você não vai falar nada. Aí eu falo, não vai adiantar eu surtar, sabe? E eu tenho um jeito diferente de fazer acalmar. Até outras crianças que eu vejo em festa, na hora de ir embora, vai chorar. Não, vai lá pegar a lembrancinha, um presente Mas pra acalmar você. os outros é mais fácil, hein? Não, mas eu falei isso na minha terapia também, esses dias. Acalmar os outros é mais fácil. Não, eu mas tenho mais facilidade pra acalmar os terceiros do que os meus. Não, eu acalmo todo mundo, assim, ainda mais criança. Eu gosto muito de criança. Mas não sou Nutella, não. Eu sou real mesmo. É que eu sou muito. É que eu gosto mesmo disso. É uma coisa que eu amo, sei, eu nasci pra isso. Eu não vejo outra coisa. E quando você disse, eu nasci pra isso, blá, blá, você, em algum momento, você se frustrou, assim, na maternidade? Você talvez tenha se frustrado um pouco na instituição familiar, né? Que você falou que você queria muito ter uma família mais tradicional, não sei o quê. Talvez nisso. Mas nesse lance da maternidade, por exemplo, a gente já teve convidada que veio aqui que falou, tipo, eu me frustrei. No sentido assim, cara, eu imaginava que era uma coisa, a hora que veio a bomba era... Porque cria expectativa, entendeu? A bomba era muito maior do que eu pensava, entendeu? Eu gosto muito. Mas, tipo assim, você tinha consciência de que eu seria... Eu tinha consciência que ia ser esse trabalho todo, que ia ser um amor, mas é tudo muito mais legal. É tudo muito mais legal. Eu adoro. Adoro ficar com eles, adoro, quero mais, quero curtir mais. Minha amiga, eu já imagino tudo. Que nem eu falei, a Bela é minha amiga. Ela chega da escola, eu começo a conversar com ela, tudo que aconteceu, eu compartilho, eu falo de viagem, eles são conscientes. Eu não sei, eu acho que eu nasci com um dom mesmo. Eu acho que nem pessoas que têm dom pra alguma coisa, eu tenho um dom pra maternidade. E pra ser mãe deles, eu gosto muito, eu tenho muito amor pra dar pra eles. E o que eu falo muito com a Bela também é sobre a consciência, que eu tô colocando pessoas no mundo, tô fazendo muito essa consciência da educação sexual com ela. Eu sempre converso com ela. Tem até um vídeo meu que bombou, assim, milhões e milhões. Que é ela explicando pra Bless que ninguém pode mexer na pitioca. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente coloca pessoas no mundo, a gente tem toda a consciência social, né? E esse negócio do abuso é uma coisa que eu falo muito pra elas, com a Bless pequenininha. Quem pode mexer na sua pitioca? Toda vez que eu vou trocar. Então, eu sou muito consciente de que eu tô colocando pessoas no mundo e que o mundo não tá fácil, o ambiente não tá fácil, então a gente tem que tomar muito cuidado também. E eu sou consciente com isso, que são pessoas que estão aí pra sofrer no mundo também. Eu amei esse papo. Gente, eu tenho alguns recadinhos aqui. Cadê seu livro? A gente tava falando do livro. Eu vou ler o livro. Eu vou... Pega pra mim, por favor. Eu quero mostrar aqui o livro da Paola. Eu era uma mãe perfeita até me tornar uma. Cadê esse QR Code? Gente, que por essa ninguém esperava. Obrigada. Nem o pessoal da produção, nem a Paola. Eu amo essa marqueteira.
E ó, tá aqui. Se você quiser comprar, o QR Code tá aqui. É só apontar a câmera do seu celular. E aqui tem todos os conselhos da Paola. Eu era uma mãe perfeita até me tornar uma. Diário de uma maternidade real. A gente quer te dar um presente Tá também. bom. A conversa foi incrível, adorei. Madeirê é um presente simbólico aqui da Mãe Tá Off pra você. É um... São brinquedos de madeira que, inclusive, estão aqui na mesa Ai, também. que legal, ó. adoro. São os brinquedos que contam história. A gente tem os 3 porquinhos aqui que ilustram o nosso cenário. São brinquedos de madeira, todos educativos. E aí você ganhou uma borboleta, que eu acho que a fase da maternidade é isso, né? De transformação. Ai, que linda. E ele, além de ser um objeto de decoração, é um objeto para as meninas Sim. brincarem também, montar as Adorei, pecinhas. dá pra bem. mostrar? Aham. Tudo feito à mão. Ai, que lindo. Muito fofo. Eu amo, eu sou suspeita. Paola também, que Paola que teve a ideia da borboleta. Adorei. Ela disse que era muito clichê. Eu achei que não. É que foi a achei primeira cabia. ideia. Eu sempre acho que o criativo, tipo assim, a primeira ideia a gente sempre descarta, porque não é o melhor, o nosso Ah, melhor. mas Mas adorei. realmente foi por causa da transformação. Ah, não foi? Foi ótimo. Eu amo. E Eu achei amei linda. também. Sim. Eu achei linda. Tinha mais alguma coisa pra falar, só que eu tirei o ponto, agora eu não lembro mais. Não, acabamos. É só isso. Tamo... Kids House, meu livro, Madeirê. Vou autografar o livro e entregar um pra ela. Isso. Tarine, obrigada por topar, Obrigada por sair a da vocês. toca, vir aqui conversar com a gente. Pois foi é. incrível. Fofocar. Fofocar. Não. Adorei. Não, mas nem rolou uma fofoca, assim, tipo, podia ter nada. sido mais. Adorei, adorei. Já falei até demais. Não, adorei. Obrigada. Amei. Obrigada, gente. Foi um prazer te conhecer. Prazer. E se você aí gostou do nosso programa, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, avaliar a gente se você estiver escutando a gente no Spotify, dar suas 5 estrelinhas. Quinta que vem, às 8 da noite, estaremos aqui com mais uma Mãe Tá Off pra vocês, né, Paola? É isso aí. Enquanto isso, enquanto não chega a próxima quinta-feira, aproveita e maratona todos os outros episódios que estão no nosso canal também. É isso, um beijo e até os próximos. Tchau! Até!